Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte dessa comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos dando início a um novo projeto aqui na Educatom, que é o Educatom Podcast, um bate-papo com mantenedores de escola, pessoas da área de educação, mantenedores outliers, mantenedores fora da curva, para a gente poder discutir sobre educação, sobre inovação, projetos, as tendências e os desafios dentro do ambiente escolar, que eu sei que você também deve estar enfrentando por aí. E hoje temos um convidado muito especial, que é o Marcelo, junto com a Fernanda. Eles são pessoas muito importantes dentro dessa nossa jornada aqui, porque são os nossos primeiros convidados, mas também contando um pouquinho da história aí do Marcelo, que a gente foi buscar. Ele é um mantenedor de uma das principais escolas de Votorantim, uma escola aí com mais de 30 anos de história, me corrijam se eu estiver errado, hein? Não, tá. É isso aí mesmo. 30 anos esse ano. É um cara, um baita marido, companheiro, parceiro, presente, filho, e ou melhor, pai do Pedro e do Murilo, que eu fui buscar um pouco da história. Ele é filho do seu Vicente, um ex-servidor público, filho também da dona Bernadette, uma dona de casa, seus pais. E dentro dessa jornada é um cara também que curte muito viajar. Isso a gente traz um pouquinho das mentorias, né? Opa, legal. Falou certinho, acertou em tudo. E além disso, a gente vem falando também sobre esses desafios que o colégio tem enfrentado, os passos que já estão dando à frente das demais instituições. E assim a gente inicia então o nosso EducaCast, o nosso Educatom Podcast com o Colégio Dimensão e seus mantenedores. Legal, Everton. Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço aí do convite, da gente estar abrindo aí o EducaCast. E é isso mesmo. Somos, eu e a Fernanda somos mantenedores do Colégio Dimensão. Esse ano vai fazer 30 anos de colégio, em novembro. A gente começou muito pequenininho, muito ali sem estrutura e devagarzinho a gente foi indo, né? Foi indo. Legal. Chegamos onde estamos hoje. Legal, Fernanda. Oi, prazer. Obrigado pelo convite, né? Na verdade, o convite foi para o Marcelo, eu acabei vindo aqui É isso aí. e participando. Mas a gente começou assim, na verdade, essa veia de escola veio da minha família até, né? Porque meus pais, os dois eram professores. E eu sempre quis ter, mas na verdade quem me incentivou a abrir a escola foi o Marcelo, porque eu não queria. Até por já ter vivido essa vida, né, de escola com os meus pais. Mas ele falei, vamos e deu certo, né? Que Foi legal. muito trabalho, mas deu certo. Que legal. Bom, começando por aí, eu acho que é o primeiro ponto, né? Para todo mundo, eu sempre falo que as pessoas às vezes olham para os nossos resultados hoje, elas não conseguem entender o que nos levaram a ter esses resultados, né? Que é de muita batalha, de muito trabalho, às vezes noites em claro, muito choro, muita dificuldade, muito desafio. E eu queria que vocês pudessem contar um pouco da história de vocês, como vocês se conheceram, como que tudo começou lá atrás. Bom, a gente já... o Marcelo foi o meu primeiro e único namorado, né? E a gente já tá junto desde que eu tenho 15 anos, ele tinha 16, então a gente tem, 40... Bastante tempo, não sei quanto, mas é bastante tempo. 30 de casado, 7 de namoro, quase 40 anos juntos aí, né? E a gente, desde muito cedo, a gente começou a trabalhar, porque meu pai tinha uma escola já. Meu pai, que meu irmão hoje mantém essa empresa, meu pai tinha uma escola de curso técnico profissionalizante. E ele sempre fala, e eu sempre tive a vontade de ter uma escola de ensino regular, que seria fundamental, né, infantil. E ele falava que ensino regular tinha muita regra, muita técnica, que dava muito trabalho. Então ele preferia na escola de curso livre, que ele não tinha muito, mas eu sempre... E o Marcelo falava, viu, vamos abrir, a gente consegue. Eu não sei de onde vem essa veia empreendedora minha, porque como você mesmo disse, eu sou filho de funcionário público, assalariado, aquela vida muito regradinha, ele não tinha nada de empreendedor, meus pais não tinham nada de empreendedorismo dentro de casa, né? Minha mãe é professora, mas ela não exerceu aí a profissão.
Então, eu fico puxando, né? Da onde será que veio essa minha veia empreendedora? Aí eu acho que é do meu avô. Meu avô foi dono de cartório por muitos anos, um cartório muito conhecido na cidade de Sorocaba, que é a cidade vizinha de Votorantim, não é? Então ele tinha essa veia empreendedora, gostava de fazer as coisas e eu imagino que tenha sido uma história de lá, muito né? bonita o vô dele. O vô dele começou varrendo o cartório, que hoje tem o nome Rolim na cidade, né? E aí ele contava, hoje o vô dele já é falecido, mas ele contava essa história com muito orgulho, que ele foi para a faculdade de Direito com 45 anos e que ele ganhou o campeonato de tênis dos mais jovens, né? Ele gostava muito de contar isso. E que depois disso ele se tornou dono do cartório. Hoje os cartórios não são mais assim, né? Hoje são concursados, mas naquela época era da pessoa. E hoje o cartório tem o nome Rolim até hoje na cidade, então ele é uma pessoa super conhecida lá nesse sentido, porque ele era um senhorzinho extremamente simpático e de atitude, né? Gostava de fazer coisas diferentes e não tinha muita noção da idade. Ele ia... Exato. E a família inteira do meu avô, os filhos dele são todos da área do direito, né? Tem delegado na família, tem dono de cartório. Meu pai foi chefe de sessão de fórum, convivia muito com juiz de direito. Então, eu saí fora da caixa, vamos dizer assim, né? Mas eu tinha muito claro na minha cabeça que eu precisava empreender. Isso era muito claro para mim. Tá. Muito, muito, muito. Ele não queria chefe. E quando você fala de empreender, será que também não veio desse incômodo, né? De ter visto, por exemplo, seus pais ali trabalhando, assalariados, tendo horário para sair, horário para entrar, os compromissos, né? De segunda a sexta, não teria um tempo, às vezes, até com os filhos. Isso também, será que não vem de um incômodo? Com certeza, com certeza. Eu tinha muito claro na minha cabeça que eu não queria aquela vida. Não era para mim. Ele achou que ser empresário seria mais fácil, que ele teria mais tempo, mas ele só esqueceram de contar que ele ia trabalhar mais, né? É diferente. E aí, quando eu comecei Agora, com 50 anos, ele vê que seria mais fácil se ele tivesse prestado concurso. Não trocaria a minha vida de jeito nenhum, jamais. Quando eu conheci a Fernanda, a família dela era empreendedora, né? Meu pai. Minha mãe conta que hoje a empresa que está com meu irmão, que é a IGEM, fez 50 anos o ano passado. Eles fizeram até uma festa. A minha mãe conta que eu, com um ano, ficava no balcão embaixo, assim, ela atendendo o pessoal matrícula e ela aqui me chacoalhando com o pé, né? Então, assim, eu cresci dentro da escola. Empreendedor raiz, e eu falo mesmo. que eu nunca brinquei de bonecas. Minhas bonecas sempre foram minhas alunas. Então, minha vida sempre foi pensar. E eu falo que eu sou uma pessoa que, desde muito nova, eu entrava em escola. Já percebeu que escola tem cheiro? Sim. Eu entrava e aquele cheiro de escola, eu falava, ai, que delícia isso aqui. Então, assim, eu sempre gostei de escola, eu sempre pensei em escola, né? E eu fiz magistério, fiz pedagogia, fiz psicopedagogia, fiz neuroeducação, sempre voltada para a educação, né? Mas, assim, eu sempre achei que eu ia continuar a escola do meu pai. Só que daí ele acabou indo para uma área de muita tecnologia que eu não tenho afinidade. Que hoje meu irmão dá lá curso de AutoCAD, voltado para arquitetura, para engenharia. E é uma coisa que é muito distante do que eu queria, né? Então, acabou ficando pro meu irmão e aí ele, então, você tem que ir para sua área, você tem que procurar o que você quer, vamos abrir uma escola. Quando, num determinado momento do nosso namoro, o meu sogro me convidou para trabalhar um pouco na escola dele, que era uma escola de curso técnico. E adivinhe só o que eu fui fazer lá? Vender matrículas. Eu matriculava, ganhava comissão, inclusive, né? Então, antes de você ser dono de escola, você foi vendedor. Vendedor de matrículas. Até hoje né? Não tem como não deixar de ser. E meu pai, na época da escola do meu pai, era uma fase muito boa, porque o meu pai matriculava 1.000 alunos por semestre. Caraca. Porque era curso profissionalizante, eletricidade industrial, mecânico de manutenção. E numa época que as indústrias estavam muito crescentes em Sorocaba. Precisavam de profissionais. Precisava. Assim, né? Então, as empresas
escolas pagavam 200 cursos, 300 cursos. Então, a gente matriculava por semestre. Não que você faturasse muito, porque o valor do curso era muito barato. Mas, assim, ele tinha, né, 1.000 alunos por semestre. Tinha. As salas eu lembro de mecânica de manutenção, tinha 250 alunos. O Marcelo trabalhou lá e eu trabalhei também. Eu fazia os diplomas. Que legal. Que legal. Então, assim, eu com 14 anos, eu já trabalhava na escola do meu pai, né? Mas era assim, era uma área para mim muito difícil, porque eram 1.000 alunos homens e eu tinha 15 anos. Então, assim, eu não me sentia muito à vontade às vezes ali, né? Porque eles eram muito mais velhos do que eu era muito menina, era difícil de ser respeitado, os professores eram mecânicos, eram profissionais da indústria. Então, assim, aquele ambiente não me deixava naquele momento. Hoje, talvez, eu tiraria isso de hoje letra, mudou né? um pouco, né? Porque a gente já tem as mulheres se formando em mecânica, sim, mas naquela época, viu, isso aí, 30 anos atrás, que a gente, antes de abrir a escola, então, assim... E eu era muito jovem, né? Então, aí eu trabalhava com meu pai, mas eu fazia um magistério paralelo. Eu queria mesmo trabalhar com a criançada. Eu não queria trabalhar com aqueles homens lá. Eu queria dar aula para a criançada, né? Legal, então, ele acabou ficando e eu saí. Naquele momento, não é? Eu tive o meu primeiro contato com escola, que até então para mim era uma novidade isso. Gostei bastante, gostei de vender matrícula, achei divertido. A mãe dela, acho que você não falou, quando o pai dela tinha a escola de curso profissionalizante, em paralelo, a mãe dela era dona de uma escola de educação infantil. Que legal. E ela foi por alguns anos proprietária de escola. Eu amava a escola de educação infantil. Eu amava. Então, aí eu fui enxergando tudo isso e aquela veia empreendedora minha que estava se aflorando, né, naquele momento, eu não tinha muito bem formado isso na minha cabeça, eu gostei muito. E aí... o meu pai foi embutindo essa sementinha. Meu pai sempre falou que educação era um ramo muito bom, né? Que você tinha cliente que sempre ia ter, porque a fábrica de gente nunca ia parar, né? Concordo. E que a necessidade de educação ia mudar, mas que sempre haveria necessidade. E que ele falava, é uma empresa que você tem férias, né? Que você não trabalha feriado, final de semana. Naquela época, né? Porque hoje a gente trabalha, verdade. né? Mas assim, ele falava que era que você conseguia fidelizar o seu cliente com mais facilidade. Não, então, eu acho que o mais importante, você consegue realmente promover mudanças na vida das pessoas, não é? Com educação. Esse é o ponto. Não é só a questão do ganhar dinheiro. É isso aí. Eu vejo lá na escola quantos e quantos alunos já se passaram pela escola, na verdade, né? Quantas transformações já ocorreram ali. A gente recebe, às vezes, alunos com algumas dificuldades, né? Que ao longo dos anos a gente consegue lidar bem com isso e ele entra de um jeito e ele sai muito melhor do que ele entrou. É real. Tem essa tarefa muito, social também muito. da escola, né? Eu que eu acho que é muito legal. Eu acho que isso mexe muito, porque eu digo para todo mundo que eu sou fruto da educação, assim, né? Meus pais moram até hoje no bairro que eu fui nascido e criado, que é o bairro da Vila Industrial, lá em Mogi das Cruzes. Um bairro bem simples, bem humilde, para alguns até um bairro de periferia, que não é, mas para alguns é. E ali no bairro da Vila Industrial eu me recordo muito bem, né? O que o bairro traz com muita força é esse olhar de comunidade, essa visão de comunidade, como as pessoas elas se conectam, se ajudam, e como aqueles que vão para a área de educação conseguem também impactar no bairro. Porque quando a gente começou a avançar, meus pais, professores, né? Meu pai hoje trabalha na indústria, ele está na indústria química há mais de 30 anos. Só na indústria que ele está hoje, ele tem 21 anos. Eu falo, pai, meu Deus, você criou raiz mesmo com a empresa. Ele ama onde ele trabalha. E minha mãe, ela tá hoje na Rede SES, ela tá há 18 anos lá, fora o que ela ficou no estado e nas outras escolas que ela foi trabalhando, né? Então, eles sempre permitiram muito que eu e meu irmão estudasse muito. Então, a gente sempre estudou, sempre se dedicou, sempre se empenhou. Mas, quando a gente foi para a universidade e ganhamos uma bolsa, a gente voltava pro bairro e queria impactar o bairro com aquilo que a gente estava ganhando. Porque nos incomodava muito ver a galera no mesmo ponto e a gente avançando. Eu me incomodava com aquilo. Eu chegava no bairro e falava, meu Deus, poxa, olha os passos que a gente está dando, essa galera podia vir junto. E aí foi onde a gente teve um projeto social. Então essa função social da educação é algo que eu acho que conecta muito. É claro que a função social não pode te deixar também de olhar para o lado do negócio. Sim. Que é um ponto que
a gente estava até discutindo antes, né? Sim. Como é um desafio para professor, até dono de escola, olhar para a instituição como um negócio, como uma empresa. Mas não isso, pode deixar de olhar da empresa, porque a gente não vende um produto. Sim, a gente vende né? um A gente fator vende humano. uma transformação. É isso aí, é isso aí. Então, é isso assim, aí. o dono da escola, ele precisa ter essa noção de que ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa ser uma Sim. empresa, ele precisa empregar pessoas, ele precisa remunerar, mas ele não está vendendo um produto. É isso Se aí. aquela escola não trouxer uma Mudança. transformação, ela não ajudar as pessoas que estão lá dentro, seja funcionário, seja professores, seja aluno, se você não tirar ele daquilo para alguma coisa melhor, você não está Esquece. cumprindo a sua missão. É isso né? aí. Então, não Fica adianta sem ganhar sentido, dinheiro, É. né? É porque a missão, eu acho que o ganhar dinheiro é uma consequência natural, né? Eu acho que o crescimento, o desenvolvimento, ele é natural daquilo e que outra, você tem eu como acho que o propósito, empresário, que é empresário, ele consegue ganhar dinheiro em qualquer área. Você não precisa escolher a educação. É isso aí. Né? é Porque isso tem aí. área muito mais. Hoje estava vendo na televisão o tiozinho que vende suco lá em Salvador. Ele ganha. Ele fatura 140 mil reais por mês vendendo suco de limão com água de coco. vendo? Então, quer dizer, se você for empresário, você isso, consegue. é isso. Você precisa escolher a educação. Sim. Mas se você escolheu a educação, você tem Sim. que ter essa visão. E eu acho que dentro de qualquer negócio também, a gente tendo um propósito forte, né? Todo mundo hoje fala de propósito, mas eu acho que é algo muito mais interior. Já existia propósito, acho que desde sempre. Eu acho que seus pais já tinham um propósito quando foram para a área de educação, sim. né? De transformar, de impactar. Então, quando se fala disso, de olhar para a empresa, é você não perder também o valor humano, né? Porque você lida com gente, escola é gente, né? É aluno, Muito professor, gente, muito é gente. É só exatamente, gente. É só gente. Isso. E a gente. nossa missão é essa, não só de ter uma visão de gestão, mas também esse olhar humano. Exato. Né? Eu sempre falo que escola, eu não consigo imaginar outra empresa nesse sentido. A escola, ela atende todos os clientes, todos os dias, por um longo período, no mínimo 4, 5 horas. Sim. E eu não consigo ver outra empresa que contato faça muito isso, não próximo é? É muito com o próximo. cliente. Eu acho que nenhuma outra empresa tem uma... E é um contato tão próximo que você consegue saber o que acontece dentro da casa do cliente. É verdade. Né? É verdade. Então, É assim, verdade, você é real. consegue conhecer, no caso das crianças, você consegue saber que tipo de choro que ele está chorando. Por que ele tá... Hoje ele está chorando diferente, acho que hoje ele está com dor. Sim. Né? Então, assim, a escola... Lógico que não é todo mundo que tem essa proximidade, Sim, concordo. mas assim, quem está lá no dia a dia dentro da escola consegue saber, nossa, esse aluno está diferente hoje, o que será que aconteceu com ele? Sim. Né? Então, você consegue ter esse termômetro dentro da escola, Sim, porque você fica muito tempo Muito com o cliente. E tem agora o integral, né? Que as crianças que entram às vezes 8 da manhã Isso. e vão embora às 6 da tarde. É, Praticamente ela tem mais Acaba tempo. ficando mais tempo com a com gente que você, com a isso, família. Escola, Com a exato. família, E né? outra, não é só o aluno que você tem contato todos os dias. Você tem contato com o aluno, com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio que busca, às vezes, Faz a vizinho conta aí, busca. 400 alunos vezes pai, mãe, dá Meu 800, Deus, vezes vó. Se você Divide for por levar- 4. Meu Deus do céu. Quantas mil É pessoas muita, passam gente. pela escola Pelo amor. todos os dias, E né? se você não cumpre a missão, né, de transformar, esquece, não dá. Eu me recordo que, assim, a educação, o impacto que ela gerou na minha vida foi tão grande pela mudança que também trouxe para dentro da minha casa, né? Porque meu pai, ele tinha parado de estudar, se eu não me engano, foi na 4ª ou 5ª série. Minha mãe já tinha se formado, mas meu pai, vendo toda aquela dedicação, o avanço que eu e meu irmão vinha tendo, ele se viu na necessidade. E aí também os questionamentos, né? Porque eu acho que eu e meu irmão, a gente vai avançando, então a gente começava a questionar em casa, fazer perguntas e tal, e meus pais pensavam e tal, e meu pai resolveu então estudar. Aí ele terminou a escola, fez até a 8ª série, fez aquela questão do EJA, terminou, e se formou em educação física, porque ele ama a área de esporte, jogou futebol por muito tempo, mas ele ama por conta também do ensinar. Ele pega as crianças ali do bairro, quando vê, ô tio Deninho, te para, brinca, ensina a jogar bola, ensina a cabecear, e o esporte também molda. Você tá falando uma coisa que eu sempre falo, que o professor nasce. É isso aí. E né? tá dentro, ele nasce professor. Você pode Isso até aí. formar professor, É isso aí. mas quem é professor de verdade já nasce, Não tem como. né? Não E tem aí você vê muito claramente na pessoa que nasceu para Pra ensinar, aquilo. né? Para dar aula, e da pessoa que tenta fazer isso, que até se prepara. Mas é muito nato esse Não, dom de ensinar. Não Isso tem aí é uma como. pessoa. Eu acho que não tem como. E a questão de ensinar é você servir, você compartilhar, você ser
também tem um ar de afeto, de escutar. É aquilo que a gente estava falando, às vezes, né? A gente conversa que hoje a gente acaba assumindo até um papel de um coach ali, da equipe, das pessoas da família, porque você para ouvir. Às vezes a pessoa ela precisa chorar, ela precisa compartilhar uma dor que ela está tendo. Nem sempre é uma coisa que faz parte da sua realidade, mas você ao menos precisa ouvir, escutar, para também ajudar de alguma forma. Eu acho que esse contato nosso com donos de escola, com o professor, ele traz muito essa visão, né? Como você vive dentro do ambiente escolar, mas você não lida só com o ensino. Você lida com várias questões. E hoje muitas questões. Hoje a gente vive um mundo muito precário disso também, né? As pessoas estão... A nossa saúde mental está cada vez pior, né? Muito. Então, eu acho que cada vez mais esse papel humano faz falta dentro das empresas, dentro das escolas, dentro das famílias, Sim. porque é difícil equilibrar a vida de hoje. Eu tenho uma pergunta para vocês daqui uns minutos, que é o seguinte. Falar sobre o comportamento das famílias e o comportamento dos alunos. Que difícil isso, hein? Porque eu acho que Olha, esse ponto eu quero entrar já. Ele tem mudado ao longo dos anos muito, esse né? comportamento. É muito, eu falo porque assim... Mas a vida mudou, né? Eu tava num debate, acho que foi no final de semana, que a gente foi pra Mogi e tal, e aí uma prima minha tava contando um pouco dos desafios, né, que ela tá tendo na escola, na sala como professora, minha mãe falando também, e a gente dizendo também como tá sendo o lidar com as instituições, a visão que elas estão nos trazendo. Mas antes disso, eu queria que vocês pudessem falar um pouco de como foi essa trajetória de vocês até chegar onde vocês estão hoje com o colégio. Porque, novamente, eu quero que os mantenedores de escola, tem muito mantenedor de escola, que ele ainda se acha sozinho. Ele se acha isolado diante dos desafios que ele está tendo, né? Por exemplo, poxa, eu não estou conseguindo faturar mais, eu não estou conseguindo avançar mais, eu não estou tendo o engajamento da minha equipe, eu não estou tendo a participação dos meus professores. Então, Hoje a gente vocês... pode dizer que ele não está sozinho. Vocês estão no processo. Mas então, volta lá atrás. Quais foram os desafios que vocês tiveram para construir o colégio de Dimensão, ter o colégio de vocês, para chegar onde vocês chegaram hoje? Quais foram esses desafios? Olha só, Everton, eu não sei se hoje em dia, do jeito que nós começamos, nós teríamos tido progresso. Porque nós começamos muito, muito lá embaixo mesmo, né? A gente até matriculou aluno 01, nós não compramos nenhuma escola, não teve grupo que nos bancou, então foi uma ideia meio maluca, a gente lançou, o meu pai, como apoiava esse lado empreendedor, a casa que é a escola hoje era a casa que eu cresci. Aquela, não sei, você não chegou na escola, ainda né? não fui. Então, ali onde é a secretaria hoje, era a minha casa de infância. Eu cresci lá, eu com os meus irmãos. E olha só, meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou, mas ele gostou muito de sítio, de área rural. Aquele terreno ao lado que hoje é o prédio, que tem os andares, era uma grama ali. Meu pai tinha um cavalo ali, pra você ter uma ideia. Caraca. E na parte do fundo, a gente tinha 3 terrenos, porque aquele loteamento lá foi um vô da minha mãe que fez, então a gente tinha vários terrenos ali. Então, naqueles 3 terrenos, que era a minha casa, eu morava ali. E na parte do fundo tinha uma piscina, né? Com uma casinha de boneca que meu pai fez para mim, para os meus irmãos, pra gente brincar. E aí ele falou, bom, eu mudo daqui, da casa, e eu dou a casa para vocês abrirem a escola. Só que pense que era uma casa, né? Era uma casa, aí nós adaptamos, a gente vendeu... Nós 2 jovens, pobres, jovens, sem dinheiro. Acho que, 22 anos nós tínhamos, 22 eu, 21 ela, alguma coisa assim. Eu até falo para ele como é que as mães colocaram o filho comigo com 21 anos, porque hoje eu olho meus filhos de 21 anos, eu falo, não tem condição nenhuma, né? Então... Mas eu acho que a gente era muito responsável na época, né? Eu lembro que na época nós vendemos um carro com dinheiro super contado, aí a gente abriu a escola, nós pintamos, nós cortávamos a grama. Aquele negócio mesmo de mão na massa. Nós atendíamos cedo, final de semana nós não tínhamos, era para a escola, trabalhando. Nossa, quanto trabalho foi ali. Começamos com 16, eu lembro que no primeiro dia de aula eu tinha matriculado 5 alunos só, mas apareceram 16. Caraca. Daí eu falei, gente do céu, não tenho funcionário para fazer isso. Eu tinha mais uma tia da limpeza e mais uma auxiliar que eu tinha contratado. Peguei esses 16 alunos, dividi entre nós 3 e falei, meninas, vamos dar conta essa semana, que semana que vem vai ter mais gente trabalhando. Que legal. E aí, terminei o ano com 30
E aí, nesse primeiro tempo, como a gente não tinha dinheiro, o Marcelo trabalhava em outro lugar, porque não dava para os dois ficarem na escola, teve né? esse combinado. Porque, e tem um detalhe. Quando nós abrimos a escola, nós tínhamos nos casado aquele ano. E logo em seguida a gente abriu a escola. A Fernanda trabalhava com o pai dela, ela saiu da escola do pai dela, ou seja, ela ficou sem renda. Como eu falei, eu sempre gostei da veia empreendedora. Naquele momento, eu tinha uma confecção de uniformes industriais. Caraca. E daí eu acabei fechando para embarcar com a escola. Só que como nós não tínhamos a renda da escola, eu ainda cursava a faculdade naquela época. Eu sou formado em administração de Tava no empresas. último ano, Que né? legal. E aí, como eu tinha a oportunidade de estagiar para levantar um dinheiro, eu fui estagiar para levantar o nosso sustento enquanto ela ficou na escola, com o seguinte combinado: a partir do momento que a escola estivesse conseguindo nos sustentar, eu sairia do Iria meu me estágio Que e legal. iria para a escola. E o meu Que pai legal. fez um combinado comigo, porque como eu trabalhei para ele todos esses anos, filho, você sabe, não tem registro, não tem nada, né? Aí ele falou assim, bom, já que você não tem nada disso, não tem seguro-desemprego, eu vou pagar você por 6 meses. Só que daqui 6 meses você tem que estar ganhando dinheiro para se sustentar. E foi bom isso, eu até falo para os meus filhos, ele botou uma meta para mim. Eu sabia que em 6 meses eu tinha que tá ganhando. Ele falou, eu vou te pagar por 6, e o nosso carro foi ele que comprou. Ele falou, eu compro o seu carro. Ele me deu um computador velho e falou, eu vou pagar 6 meses de salário para vocês. Daqui 6 meses você tem que estar ganhando dinheiro. Daí acabou. Aham. Eu falei, não, beleza, daqui 6 meses eu vou estar ganhando. Que legal. E assim, né? E é por isso que eu falo, eu acho que hoje em dia, não sei se daria certo isso, porque hoje o mundo está muito acelerado, não é? Hoje a gente tem muitas necessidades. Naquela Isso. época, um computador dava, né? Você tinha que ter mais o conhecimento pedagógico mesmo para tocar a escola, né? Hoje não. Hoje eu falo que você tem que ter tudo, né? Você tem que ter marketing, você tem que ter setor comercial, você tem... Entendeu? Então é difícil, eu acho, hoje, para quem está começando. Eu acho que a vida ficou muito complicada para quem está Desafiador. começando. É muito, Desafiador. muito complexo. Desafiador. Né? E, Então... e aí chegou o dia, né, da escola estar nos sustentando, vamos dizer assim, né? Eu acabei saindo do emprego, fui para a escola. Aí a gente se dedicou muito àquilo, muitos anos ali trabalhando 12, 14 horas por dia. Final de semana nós não tínhamos. Como o imóvel era muito grande, era muito maior do que nós necessitávamos na época, a gente escolheu um cantinho ali da escola para nós morarmos ali. A gente morava no andar de cima. Então, para a gente economizar aluguel, porque se eu alugasse uma casa, eu ia ter que pagar aluguel, não é? Sim. A gente morava na escola, nós moramos na escola por 5 anos, num cantinho separado ali, que não... Os alunos falavam que a gente morava dentro do guarda-roupa, que era Nárnia. É, Que não- parecia, a porta da nossa casa parecia uma porta de guarda-roupa. assim. Era um cômodo separado, Era né? Não uma atrapalhava suíte em que nada tinha lá, não o fazia parte funcionamento da da escola. E a gente morou por 5 anos lá, se dedicando integralmente àquilo. E aí foi indo, não é? Aí logo a cidade de Votorantim é uma cidade muito pequena, não é? Mas eu falo que ela é dividida em 2 eixos, né? O lado de cá e o lado de lá da avenida principal, não é? Isso eu lembro que você tinha Isso. falado pra gente. Então, aí nessa época que nós estávamos com a escola, surgiu a oportunidade do outro lado da avenida, uma escola estava vendendo. Era uma proprietária de muitos anos da escola, ela cansou, estava se aposentando, ela Era resolveu só educação vender a infantil, escola. né? E nós compramos a escola dela. Então, nós tínhamos 2 escolas daí, não é? Aí a escola prosperou do outro lado também, nós acabamos mudando de casa, Nós fomos para pegamos outro com prédio. 18 alunos e quando nós vendemos, ela tinha 120. Nossa. E cara. foi Nós ficamos um tempo com essa outra escola, com essa outra unidade do Colégio Dimensão. Aí, antes da venda, nós Antes. abrimos uma outra escola em Sorocaba com uma sócia. só a cidade com Isso. uma amiga minha que fez magistério comigo, fez faculdade. Isso, nós abrimos uma outra escola com ela, era outro nome de escola. Legal. Aí nisso eu me lembro que eu com a minha incansável necessidade de empreender, não é?
eu acabei abrindo uma franquia de curso profissionalizante junto, Tá. mas daí ficou muito, eu achei. Ficou muita coisa, Vocês tinham 2 escolas, Três escolas, mais a franquia. mais a franquia. Caraca. E aí eu achei que ficou muito pra gente Aí a gerenciar. gente acabou abrindo mão da franquia, porque a franquia não era muito a nossa praia mesmo, né? Não era uma filosofia de trabalho que dava... Porque até você ter 3 escolas, você tem a mesma... Dinâmica. O mesmo Isso, dinâmica, mesma exato, forma de funcionar. A franquia era uma forma totalmente... Você tinha que responder muito para a franquia, fazer muita coisa. Aí era uma coisa um tipo de venda diferente que eu a não gente me não encaixei acreditava muito, muito, não é? né? E aí a gente acabou abrindo mão logo bem no comecinho a gente abriu e já fechou, viu que estava difícil. Entendi. Ficamos com as 3 escolas por um tempo. Mas aí eu cansei um pouco, né? Porque daí eu fazia parte pedagógica das 3. E eu até acho que não foi saudável para mim, sabe? Porque hoje eu acabei me afastando da escola há uns anos atrás porque eu tive um problema de saúde. Tá. Mas eu acho que foi um burnout porque eu trabalhava cada dia em uma escola, né? Caraca. Então, e escola não é o tipo da empresa que você consegue administrar de longe, né? Não dá. Você tem que estar presente. Sim. Então, eu tinha que estar lá na escola. Então, eu ia segunda em uma, terça na outra, quarta na outra. Na quinta, eu ia de manhã em uma e à tarde na outra. Daí, na sexta, eu ia de manhã em uma, à tarde na outra. E aí, eu era sempre esperada para resolver os problemas, né? Então, já que a gente precisa resolver isso aqui, mas já que você vem tal dia, eu resolvo isso com você lá. Então, era o dia que eu atendia a mãe que estava nervosa, era o dia que eu atendia a professora que estava dando trabalho, era o dia que eu atendia a criança que estava com problema. E eu acho que isso sobrecarregou e acabou que, por mais que eu seja uma pessoa calma, eu tive um problema de saúde que eu tive que acabar. E aí, Marcelo primeiro vendeu uma, depois a gente de sociedade que foi mais fácil, depois... porque os problemas não eram os mesmos, né? Vamos colocar 3 escolas. Você eram, pode ter uma dinâmica diferentes, diferente. Não dá para fazer a mesma coisa que vocês fazem em uma, replicando igualzinho nas outras duas. Não dá, e aí você precisa delegar decisões que às vezes, né, não tá lá e eu acho que isso até é uma falha minha, porque eu entendi também depois que eu saí da escola que o problema não era as escolas, o problema era eu, né? Que eu tinha que estar lá. E eu acho que eu exagerei nisso, porque eu, por exemplo, semana de festa Dia das Mães, não cabia todas as mães nas escolas, né? Porque a gente tinha bastante aluno. Então, por exemplo, na nossa, que a gente tem até hoje, precisava fazer 4 festas. Aí a outra escola precisava fazer mais 2, a outra mais 2. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fazia 8 festas do Dia das Mães. Eu precisava estar em todas. Caraca. Então, assim, reunião de pais. Você faz 6 reuniões de pais, porque você faz maternais juntos, jardim, 8 na nossa. Aí a outra era mais 4, e a outra era mais 4. Então, eu fazia 20 reuniões de pais por bimestre. E aí, a hora que você soma isso no ano, festa de final de ano, festa junina, né? Era tudo de muito. Então, e eu fazia questão de estar em todas. Eu não falava assim, essa eu não vou. Eu não me economizava, né? Mas é uma pergunta. Quando você traz isso, você trouxe essa situação, vocês abraçaram muita coisa, entendendo tudo isso, e teve essa situação de saúde. Como olhar para crescimento? Porque vamos colocar para escolas hoje que elas querem crescer, que elas querem expandir. O primeiro passo delas é abrir, elas pensam em ter uma nova unidade, ter outra, e aí crescer até virar uma franquia. Como crescer? Vocês já fizeram esse passo, vocês cresceram. Depois a gente voltou para trás. E aí vocês entenderam que não era o caminho. E não quer dizer que vocês deixaram de crescer também, porque às vezes o passo para trás... Não, então, mas o que a gente colocou na ponta do lápis na época, sabia? Exato, porque assim, se a gente conseguisse unir, a gente não tinha o que a gente tem de aluno nessa unidade hoje. Mas se a gente conseguisse trazer esse número de aluno total que nós tínhamos nas 3 escolas, para essa que hoje é a principal nossa. Só que aí a gente teria muito menos funcionários para atender esses mesmos alunos. Então, colocando na ponta do lápis, uma unidade seria mais rentável. Uma unidade crescer seria mais rentável do que ter 3 menores. Eu acho que vai muito do propósito da pessoa, do empreendedor, Everton. Se você quiser fazer um serviço personalizado, de você atender o seu cliente ali com muita atenção, tem que ser uma unidade só. E foi essa movimentação que nós fizemos.
nós vendemos uma unidade, vendemos a outra, focamos na principal, na primeira, não é? E daí nós falamos, não, aqui nós cresceremos. Aí nós compramos um terreno primeiro, compramos outro, compramos mais outro, a escola foi crescendo de tamanho, consequentemente a nossa dedicação ficou 100% só ali naquela unidade. Então, pro Marcelo e pra Fernanda, fazia mais sentido a gente focar num lugar só porque vamos e se fazer dedicar uma a isso. conta. A gente tinha 120 funcionários na época, juntando as 3 escolas. Hoje a gente tem esse número de alunos com 80 e poucos. Então, assim, e fora que você tem um controle maior, né? De tudo isso. Mas eu acho que vai muito para você. Você pode crescer com várias unidades, mas aí você tem que ter aquele esquema de processo de franquia muito organizado, conseguir montar um time muito... mas aí a gente entra naquele outro desafio do momento, que é montar esse time. Mão de obra isso hoje. É um ponto, o que vocês estão falando, eu pergunto, porque nós estamos entrando aqui na Educatom em uma tomada de decisão muito importante pra gente. Que são 2 passos que chegaram para nós. A gente tem um passo de formar mais consultores para atender mais escolas e crescer. Ou a gente não faz isso, faz com que o valor do nosso ticket médio ele possa ser maior para que eu tenha um atendimento para determinadas escolas, e quem não aderir a esse ticket maior, ela venha para uma formação comigo, mas sempre direcionando a minha pessoa dentro. A minha esposa, ela tem uma posição bem clara, ela quer essa segunda. Ela falou, eu acredito mais. Por quê? Formar pessoas iguais a nós é quase que impossível. É difícil. É muito difícil. E encontrar essas pessoas também... Hoje eu tô passando na pele, eu tô vivendo isso, como é desafiador encontrar as pessoas. E a personalização é a maneira como a minha cabeça vê a educação no futuro. Eu não acredito mais numa questão de você fazer, por exemplo, com mais pessoas para você crescer mais sem ter personalização, sendo um padrão. Eu não acredito mais em padrão. É muito difícil. Então, eu acho que o padrão não funciona muito difícil na área de educação. Eu acho que o ponto principal é a personalização. Isso, é bem isso que eu falei a pra você. Exclusividade, Isso. que é o que vocês fizeram. Porque eu acho que crescer nesse formato, eu acho que não é só crescer com grana. Eu acho que é crescer também em saúde, em bem-estar, em tempo, você em qualidade. Falou tudo agora, Everton. Quando nós tínhamos as 3 unidades, a gente tava com um faturamento super alto, problema de dinheiro não tínhamos. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, você tá feliz com tudo isso que tá acontecendo? Ela falou, não. E você? Não, porque eu aí falei, até eu também a sua não. vida pessoal fica muito cara. Porque, veja bem, eu tinha que ter uma funcionária para ficar na minha casa com os meus filhos de manhã, porque os meus filhos, enquanto eram pequenos, eles foram para a escola comigo. Quando eu abri a escola, eu não tinha filho. Eu demorei 5 anos para ter filho, porque eu queria primeiro que a escola crescesse para eu poder ter filhos. Né? Então, quando eu tive o Pedro... a escola já tinha 5 anos, aí eu levei o Pedro para o integral. Mas chegou uma hora que eu tinha dó de acordar ele de 6 horas da manhã, que nem eu acordava para ir. Então, eu tinha que ter uma pessoa para ficar em casa com eles. Aí eu tinha que ter um esquema de ter comida pronta para eles. Aí eu tinha que ter uma van que passasse, pegar porque eu não tinha tempo de buscar. Aí eu tinha a van para levar embora eles para casa. Aí a gente tinha que estar organizado para chegar em casa... e tá com eles lá, ou então tinha que ter alguém lá esperando, você tinha que pagar mais para ficar alguém. Então, quer dizer, quando você vai colocando tudo isso na ponta do lápis, a sua vida também fica muito cara. Você não precisa ganhar tanto dinheiro, né? Você ganha dinheiro para você sustentar aquela sua vida. E o tempo de vida até pro casal, para vocês, para não, estarem com os nem filhos, existia, isso não existe, né? Não, então, e outra, assim... né? Você não curte o negócio. É gostoso você ser empresário, você curtir a sua empresa, você andar pela escola, você achar legal tudo aquilo. Você tempo de carregar uma criança, né? Hoje a gente está construindo um prédio bem grande hoje, né? Até em nossas conversas, eu com o Everton até sugeriu isso para mim e eu fiz, né? Marcelo, ele falou assim, o Everton falou, Marcelo, anda nesse prédio e curte, olha os ambientes com os alunos, com a escola rodando, para ver que você vai se sentir melhor, você vai sentir prazer naquilo. E realmente eu fiz, foi diferente. Confesso que foi difícil de eu conseguir fazer da primeira vez, né? Você comentou. Mas eu já fiz várias vezes isso, eu já consegui visualizar aquela escola funcionando, aquele espaço funcionando. Já colocou o prazo?
Não, o prazo ainda não coloquei, mas eu já consegui Porque visualizar. quando você visualiza isso, eu lembro que você falou, Everton, o desafio, mas é também a rotina, né, te sugando ali. Isso. E quando você começa a visualizar, porque assim, na minha vida, há uns anos pra cá, as coisas começaram a mudar quando a gente começava a visualizar tudo acontecendo. Quando a gente começou a visualizar as coisas acontecendo, parece que materializava de uma forma tão natural que eu até falava, meu Deus, aonde o senhor quer me levar com tudo isso, sabe? Por isso que a gente Me- precisa ter cuidado com o que a gente fala, né? Porque as real, coisas acontecem. Acontece. Nos impressiona assim que você fala Precisa assim, ter cuidado cara, com o que pede. que coisa é essa, meu? Pra onde tudo tá indo? Porque quando vocês contam essa história de vocês, eu falo, e vocês estão falando de crescimento, pra mim é um grande aprendizado. Porque nesse momento que a gente tem avançado muito, eu prezo por uma questão, pra mim, que é o ponto principal, que é a minha família, né? Ter tempo com a Thalita e com as crianças. Exato. Porque eu me recordo muito bem, assim, que meus pais, eles não tiveram escolha. Infelizmente, meus pais, eles trabalharam muito. Minha mãe, eu me recordo até hoje, ela levava eu e meu irmão pra escolinha, pra creche, deixava a gente de manhã, ia trabalhar, ia dar aula Mas no lugar, eu dava no não outro tive lugar. muito tempo com os meus filhos, né? E eu falo, e eu lembro que às vezes o Pedro falava assim pra mim, mãe, não precisa ir trabalhar, eu não vou pedir carrinho, né? Então, assim, tipo, como se aquele dia ele não fosse pedir brinquedo, eu não precisasse trabalhar, né? Mas, assim, eu acho que a gente passou isso pra eles da importância do trabalhar, mas eu Sim. sinto falta de ter ficado mais, E eu vou né? te falar assim, eu falo, foi de uns anos pra cá que eu comecei assim, agir diferente, melhorar isso internamente, porque até um tempo a minha esposa sabe disso, no nosso começo de casamento eu sentia muito, sabe, a necessidade de estar perto e próximo dos meus pais, por conta dessa questão, né? Na infância, meu pai trabalhava muito na indústria, né? Então, meu pai, ele fazia hora extra e para manter tudo, para construir tudo. E olha que eu conto, né? Hoje, graças a Deus, eles estão bem. Mas até os meus 10 anos de idade, nós dividíamos, nós 4, o mesmo quarto. Então era minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. Então, assim, foi muito desafiador. Eu me recordo, eu falo pra minha mãe que, nossa, eu não tenho amnésia, assim, porque eu lembro de tudo, dos flashes, das situações difíceis, dos momentos mais... Hoje meus filhos vão no shopping, poxa, se deixar no mês, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, eu ia no shopping a cada 7 meses. Era nas férias e olhe lá, assim, minha mãe comprava roupa, mas pro Natal, e que era a única roupa que Natal ela e ia aniversário. Era assim entendeu? mesmo. Então, assim, eu vivi isso, meu irmão, e hoje o meu irmão agora vai ser pai, já age diferente, eu com as crianças. Então, assim, quando fala de crescimento, eu fico às vezes pensando, poxa, beleza, ter 2 dias, 3 dias que você não consegue comer junto, não consegue estar ali tão presente. Mas eu acho que isso é um mas- progresso, assim, né? A gente quer crescer e eu até falo... Ontem eu tava falando pro Marcelo que a gente... Quando a gente tá crescendo, a gente não sabe falar não pra nada, né? Verdade. A gente aceita tudo. Então, não, vamos fazer... Vamos. Vamos montar mais uma escola? Vamos. Vamos fazer não sei o que? Vamos. Né? E eu lembro quantas pós eu não fiz de sábado e domingo. Pra quê, né? E eu largava o Pedro, eu era pequenininho, eu largava com ele. O Murilo, eu tava no final da minha pós, eu não terminei o último mês da pós porque eu tive o Murilo, ele nasceu em junho. Então, assim, daí eu largava os dois, eu ia vir aqui para São Paulo, porque eu não falava não para nada, né? Hoje eu já acho que o nosso sucesso é resultado disso. É isso que eu ia falar agora. Você Eu tem acho que fazer teve isso quando você tá novo, né? Mas alguma coisa a gente abre mão. E aqui naquela época eu abri mão disso, de ficar com eles. Mas eu sinto falta hoje disso. E a gente sempre tentou, de uma certa forma, quando você disse que a gente gosta de viagem, isso foi um combinado que nós estabelecemos. Que os finais de ano seriam sagrados com eles. Então, aí a gente se obrigava a ir viajar, mas né? veja o lado bom disso tudo, né? No que eu ficava com as crianças, eu aprendi a função de pai com excelência, Com não certeza. é? O Com Marcelo excelência, sempre foi um bom pai. Não, e isso é né? muito bom quando tá presente, né? Assim, com as foi um bom crianças, pai. né? Um dava suporte para outro, né? Sim. Mas eu acho que você precisa ter muito cuidado com esse lance de ganhar dinheiro, de querer crescer. Precisa fazer sentido. É isso. O dinheiro não pode se sobrepor à família, eu Sim, acho. Faz sim. muito sentido para mim. Pode ser o hoje. dono da Concordo. gente, né? Não pode. Quando A gente eu é que tava tem que ser naquela- dono dele e mostrar E quem é que mandar manda. nele. Exato, é exatamente. isso aí. Quando eu É tava isso aí. naquela crescente, que nós não tínhamos casa própria, a gente saiu da escola, a gente foi alugar um apartamento, eu pensava assim, o que eu queria pra mim? Eu queria morar numa casa boa, que é uma casa que eu enxergava que é a minha hoje, né?
Eu queria ter 2 carros, ok. Eu queria ter a oportunidade de passear e viver bem com a minha família e ter saúde. Era isso. Eu acho que Deus foi muito generoso comigo, com a minha família, mas muito. Porque eu tenho mais do que isso hoje. E eu acho que, volto a falar, precisa tomar cuidado com o que você pede, porque às vezes ele chega numa dose exagerada, sim, não é? Sim. Então chegou pra gente na dose exagerada, eu acho que a gente foi fazendo as mudanças necessárias. E hoje a gente tá do jeito que nós queremos, não pode se né? perder nesse caminho, né, do ganhar dinheiro. Verdade. Mas eu vejo que tudo que vocês fizeram, e eu falo isso pros meus pais também, que teve um reflexo, é claro, de querer ter mais a presença, mas também permitiu com que os filhos, né, no caso de vocês e eu e meu irmão, que a gente pudesse viver às vezes uma vida que eles não conseguiram viver. Sim, né? com Então, certeza. assim, meus pais permitiram eu falo que... isso pro Pedro, que o Pedro acabou de casar em julho, né? Falo que ele já tá um upgrade da nossa vida, né? Porque ou ele já casou numa situação muito mais confortável, hoje Entendeu? o Pedro trabalha na escola com a gente, Sim. né? O Murilo também já tem o trabalho dele. Legal. E eu falo uma coisa pro Marcelo, que para mim também sucesso hoje é entender que a gente conseguiu ter tudo isso. E hoje o Pedro com 25 e o Murilo com 22, a gente continua passando o final de ano junto. Que legal. Né? Eles Então, escolhem assim, passar conosco. Eles legal, escolhem. que Então, legal. assim, eu falo pro Marcelo, é sinal que a gente fez a tarefa. Apesar de toda a correria, Sim, de que todas faz as dificuldades, a gente ainda quer passar junto, Isso né? é bom. Ah, Então, eles fazem questão de ir com a gente. Não teve, desde que o Pedro nasceu, não teve um final de ano que a gente não viajou junto. que legal. Nesses que 25 legal. anos, E né? Isso é outra, importante. E as namoradas vêm com a gente Vem. Tá agora. tudo certo. Né? Vem Tá junto. tudo E bem. outra mensagem que eu acho que a gente conseguiu transmitir para os nossos filhos é sobre o empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo, ele transforma. Uhum. E quando eu falo de você ser empreendedor, não estou falando de você ser dono de empresa. Sim. Eu acho que É empreendedor atitude, né? é atitude. O CLT, ele pode ser empreendedor também, É não é? isso Ele aí. tem que ter Concordo. a cabeça empreendedora, Concordo. não é? Para Concordo. poder gerir aquela empresa que ele tá, da É ideia isso. boa, tomar a frente das coisas para resolver, não É é? isso. Dentro Tem da uma nossa posição. casa, a relação de Ah. marido e mulher, você tem que ter atividade empreendedora, É isso. pensamento empreendedor também, É isso. para gerir com prosperidade aquela sua casa, não é? Total. Então, hoje eu sinto orgulho dos meus meninos, deles serem 100% pensamento empreendedor. Legal. Eu acho que essa mensagem a gente conseguiu transmitir para eles também. Fico muito feliz com isso. Isso é bom de ouvir de vocês, porque eu tô nesse início de jornada, né? Então a Estela tá com 4 anos, o Henrico tá com 3. E como é legal estar presente. Falo pra Thalita que quando ela ficou grávida, né? Nós ficamos grávidos da Estela, a gente queria muito. Até por conta da Thalita ser mais velha, ela já queria ser mãe, era um sonho dela, era um objetivo dela. E olha só, vocês esperaram, né? A escola dar certo 5 anos. Eu conto essa história e todo mundo dá risada, mas é real. A Thalita, eu acho que eu tava com 24, ela tava com 30. E ela já morava sozinha, tinha independência dela, tinha a empresa dela, ela era confeiteira. Nossa, E que assim, diferente. fazia casamentos, festas grandes, uma coisa maravilhosa, assim, né? E eu tinha recém-formado. Ela pegou você pelo estômago, então, hein? Nossa, certeza. Adoçou você. E aí ela, quando a gente queria ter muita Estela, que a gente tinha programado? Ó, vamos casar daqui 2 anos, e aí a gente tem a nossa filha, o nosso filho e tal. Quando deu 15 dias de namoro, eu não sei, aquele dia eu me recordo até hoje, ela morava num apartamento lá no Rodeio, eu tava subindo as escadas, mas eu senti tão forte, falei, é essa pessoa. E eu entrei no apartamento e falei assim, você quer casar comigo? Ela falou, mas a gente programou... Tá louco? aqui. Ela falou. Falei assim, meu... Ela falou, nossa, ele tá Ela louco. falou assim, mas Ficou você tá doido. falando sério? É. Eu falei, não, tô falando sério, você quer casar? Ela falou assim, eu aceito. Ela falou, mas quando? Eu falei, o ano que vem. A gente já vai na igreja hoje, já marca a data. E cara, foi real. Eu pedi pra ela em casamento em 15 dias. A gente foi naquele dia, me recordo, a gente foi até a igreja. Marcamos o casamento na igreja, que é onde foram acho que meus avós se casaram ali. Meus pais se casaram ali, e aí a gente se casou ali também. Que é a igreja Nossa Senhora do Rosário, lá em Mogi das Cruzes. E aí a gente se casou. Antes da gente se casar, quando deu 2 meses que eu tinha pedido ela em casamento, a gente queria muito ter filho. E aí veio a Estela, ela engravidou da Estela em setembro. A Estela nasceu ainda no ápice da pandemia, né, em junho de 20, quando tava as coisas assim, poxa, eu me recordo até hoje. E aí passaram-se 8 meses, num domingo de Páscoa a gente descobriu que tava grávido do Henrico. Aí ele veio,
E aí, nessa jornada toda, como eles aceleraram o nosso processo de amadurecimento e também de avanço dentro da empresa. Porque a Thalita, eu sempre falo, né? Até hoje eu fiz um texto para ela, né? Como o Dia das Mulheres aí. Eu falei para ela como que ela dobra o meu paraquedas todo dia, para eu poder me dedicar mais, para eu poder me empenhar, para eu poder cuidar da nossa equipe, para eu poder entregar mais coisas, sabe? E aí, dentro dessa jornada, as crianças nos aceleraram muito, mas também a gente foi crescendo de uma forma que a gente conseguisse ficar presente. Isso foi importante pra gente. Mesmo hoje, eles crescendo, eu fico mais ausente. Não tem jeito, porque... Mas eu sempre digo para os pais, né? Acho que hoje é uma preocupação que os pais têm, porque hoje em dia todo mundo trabalha muito. A vida é 24 horas, aí, né? O mercado é 24 horas, muito, a padaria é 24 horas. A gente que trabalha com internet, hoje que eu trabalho com internet. Total. Ontem era 11h30 da noite, eu estava respondendo uma cliente, 10 vezes ele fala, nossa, mas isso é hora? Eu falo, mas para quem trabalha da internet não tem hora. Não tem como. Mas, assim, o importante é prezar pela qualidade do tempo, né? Total. Porque hoje em dia as famílias, às vezes, até ficam juntas, mas elas estão cada um no celular. É isso aí. Então, fazer coisas juntas, né? Por exemplo, na minha casa é proibido usar celular na hora do jantar. Tá. Então, ninguém pode. E se alguém tá de celular, alguém já fala... A escola é assim. Em casa é assim também. Vamos então, desligar? Não assim. Sai da bolha, vamos conversar. É isso aí. Então, assim, às vezes o jantar começa às 7 horas da noite, 9h30, 10 horas, a gente tá lá na mesa ainda. É muito bom. Porque entra um assunto, entra outro, às legal. vezes sai um pau lá no meio. Mas tá tudo né? certo. Não, aí no dia seguinte Normal a gente tá de família, não é? Toda Normal, família é assim. não é? No dia seguinte a gente tá dando risada daquilo isso daquela aí. briga do dia anterior. Mas é Mas gostoso. é a qualidade do tempo. Porque isso. eu digo por mim, eu sempre tive muito pouco tempo com eles. Sim. Mas o tempo que eu tive, eu virava 100% para ficar com as crianças. Deixava casa, deixava serviço. E acho que, assim, a primeira lição de empreendedorismo que a gente tem que ter é dentro da casa da gente, né? Total. Se você não tiver ali uma alinhamento, divisão de né? tarefas, uma colaboração... Os seus filhos sentem esse clima, né? Total. Então, se eles não perceberem que a família é uma família funcional e que você consegue administrar aquilo ali, porque não é fácil administrar uma casa, né? Ela tem todos os problemas que uma empresa tem. E você não conseguir... O clima da casa fica muito ruim, né? E a família sai muito prejudicada nesse sentido. E se você não tá bem em casa, eu acho que você não consegue também gerar um resultado legal dentro da empresa, né? Não. As coisas não caminham, parece que eu não sei, falta algo, a coisa não tá legal. Então eu falo isso muito com a Thalita, assim. De um tempo pra cá a gente vem aprendendo, é claro, a gente nessa jornada como pais, a gente tá no início, né? Então a gente tá aprendendo muito com eles e como eles nos ensinam muito também. Porque essa questão de estar com eles, comer junto, às vezes igual eu tava vindo pra cá, papai, você vai fazer atividade da escola comigo agora? Eu falei, não, papai, vai lá trabalhar um pouco, depois eu volto e a gente faz. Pô, aí já começa, não, papai, mas fica, vamos fazer, vamos agora. Eu falei, não, já eu tô aqui de volta. Mas isso eles sabem que já eu tô de volta, a gente vai fazer, vai brincar e vai curtir. E a hora que você chega, ele sabe que você vai fazer mesmo, não é? Aí, Então, eles isso aí. Cumprir promessa. Então, essa isso é uma real. lição importante da vida. Real. Não prometa o que você não pode cumprir, né? Isso e eu sempre... Isso é uma coisa que eu sempre falava para os pais lá da escola. Não seja muito exagerado nas suas punições e cumpra o que você prometeu, né? Então, se a gente tiver medida, é muito fácil de lidar, né? E aí você até falou desse assunto que a gente queria falar dos desafios de hoje. E eu acho que esse é o desafio de hoje. Na visão de as vocês. famílias equilibrarem isso. Essa vida louca que a gente leva. E aí hoje, como Dia da Mulher, até vou falar um pouco disso, as mulheres com esse empoderamento, hoje elas querem ter mais espaço, querem se cuidar mais, querem ter o tempo dela, que eu acho que é normal. Justo. Mas, por outro lado, tem que saber que não pode abrir mão da família. Sim. Né? Sim. Porque também essa busca por todo mundo querer ser feliz hoje... Você abre mão do filho, né? O filho foi uma escolha da gente. Concordo com você. Então, você, assim como você não pode abrir mão do seu trabalho, não pode abrir mão do seu compromisso na empresa, você não pode abrir mão dos seus filhos. Mesmo que aquilo seja sacrificante. É isso aí. Mesmo que aquilo seja difícil, mesmo que aquilo seja doído. Então, hoje a gente percebe todo mundo correndo, cada um para o seu lado, e muitas vezes os filhos estão lá, esperando
né, esse suporte. E não dá para ninguém crescer sem esse suporte. O filho precisa desse suporte emocional, desse suporte de trabalho mesmo. E até assim, a gente passou muito... O Murilo foi um menino que não dormiu até os 3 anos de idade. Ele tem um problema de dormir até hoje ele não dorme, mas hoje ele tem 21, ele se vira, né? Mas eu falei pra Marcelo, essa noite escutei ele 3 horas da manhã, ele tava comendo. Então, assim, ele tem um sono muito ruim. Mas isso quando ele tinha até 3 anos de idade, dependia de eu ficar acordada até 4 horas da manhã. Eu dormia às 4 e tinha que acordar às 7 para trabalhar. Então, assim, aquilo foi doído, foi sofrido para mim. Mas eu não podia largar o meu filho. Você não deixou sua responsabilidade né? de lado. Né? Não podia, virei um zumbi. Mas, assim, e eu não podia largar a escola. Eu tinha que estar lá às 7h30 da manhã. Então, foi difícil, foi uma fase que passou, que foi difícil para mim. Precisei de ajuda na época, de psicóloga, tudo, mas para conseguir lidar com isso. Mas eu sabia que aquela responsabilidade era minha. Então, as mães têm que ter essa consciência. Sim. E hoje, isso está muito difícil lidar dentro da escola, porque os pais estão muito ocupados e muito voltados em si, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso crescer, eu preciso... Eu acho que um assunto também recente, a pandemia trouxe muita mudança para a gente percebe que antes da pandemia era de um jeito... a saúde mental das pessoas ficou mais abalada após a pandemia. Depois da pandemia, muita demanda, muita conversa com todo mundo. E até aproveitando o gancho aqui da Fernanda, falando do Dia das Mulheres, eu queria parabenizar a todas as mulheres no dia de hoje, em especial a minha esposa que está aqui do meu lado, hoje, né? Muito obrigada. Queria parabenizar e agradecer a todas as mulheres que trabalham conosco dentro do colégio, todas fazem muita diferença, em especial a 3 aqui que eu vou falar agora, as minhas 2 coordenadoras, Marici e Ana, e a nossa diretora Viviane. Elas são peças fundamentais para o funcionamento do nosso colégio. Legal. Agradecer e parabenizar a todas. Legal. E aproveitando isso também, para minha esposa, Thalita, tá lá em casa, falo para ela, né? Até coloquei hoje cedo uma mensagem que tem aquela história do dobrar o paraquedas. Vocês já escutaram? Você precisa tomar cuidado com quem dobra o seu paraquedas. Essa história eu escutei num curso e me marcou tanto assim, né? E eu falo pra ela, nossa, você dobra no meu paraquedas? Ela falou, não, mas você também dobra. Você acha que não, mas dobra. Porque às vezes a gente tá numa rotina e numa pegada tão, assim, sabe, séria, mas pra trazer um retorno também pra eles, porque não é brincadeira. Porque o que a gente faz é pra eles, né? Pra eles, eu falo pros meus filhos, não tem sentido eu trabalhar tudo isso aqui. Não tem como. Né? Não tem como. Se a gente não puder gastar esse dinheiro depois viajando, se a gente não puder no final de semana comer alguma coisa gostosa, pra que eu vou fazer isso? É isso aí, não faz sentido. Né? Não tem sentido. E agradecer também as meninas que trabalham com a gente aqui na Educatom, muito obrigado. Eu acho que vocês estão fazendo uma história muito forte com a gente, construindo uma jornada muito legal e, obviamente, guiado aqui pela Thalita, por mim, porque a gente vivencia muito empresa todos os dias, né? Então a gente tá ali mais de 24 horas, às vezes. No carnaval trabalhamos todos os dias, virada de ano trabalhamos, ficamos com a família, mas trabalhamos também. Às vezes a gente fica ali, final de semana, a última reunião, 00:30, eu saio da reunião, já ligo para elas, desenrola alguma coisa que a gente vai fazer. Então, assim, obrigado e feliz esse dia. Eu digo pra Thalita que todo dia é o dia dela, né? Então eu celebro hoje, mas todo dia agradeço, todo dia falo, todo dia a gente tá junto, porque é um ponto importante. Mas entrando nisso que vocês falaram do comportamento dos pais e dos alunos, como que vocês estão vendo isso hoje e daqui pra frente? Pra onde que a gente tá indo no que compete a esse comportamento da família e dos alunos? Eu acho que a geração de pais hoje, eles pensam diferente do que nós pensávamos. As demandas são diferentes, não é? A vida corre mais rápido para essa galerinha de pais de hoje, não é? Como a Fernanda disse, hoje em dia não tem aquilo que eu tinha na minha casa, da minha mãe e do meu pai, a minha mãe não trabalhar. É muito difícil hoje. Até as avós trabalham, né? Porque antes a gente tinha as avós, mas hoje até as avós estão trabalhando. Você enxergar uma família, e mesmo que a pessoa fica em casa, ela fica dando ali o suporte para o marido, ela fica fazendo outro tipo de tarefa, ela fica conectada na internet, respondendo e-mail. Então, não tem mais aquilo, não é da pessoa se dedicar à casa. Hoje em dia, tanto a mulher quanto o homem, é todo mundo ali na lida todos os dias. Todos os dias.
Então, eu acho que esse tipo de situação vira uma demanda diferente para a gente ali Eu acho que na hoje escola, é não difícil é? das famílias terem esse equilíbrio. Porque não tem problema a mulher trabalhar, né? Eu falo isso. Eu sempre trabalhei desde muito cedo, e o Marcelo também. Mas você tem que entender qual é a hora disso e qual é, né? Qual é a hora da família, qual é a hora do filho, qual é a responsabilidade que eu não posso delegar e o que eu posso dividir, né? Qual o suporte que eu tenho, como é que eu vou me organizar desse jeito, porque os filhos têm que ser uma prioridade dentro da casa. Sim. Né? E eu não digo prioridade porque hoje se confunde muito em comprar, em fazer o que o filho quer, não é? Verdade. A prioridade é de você formar uma criança. Então, a sua prioridade é de educar. Então, tem coisa que é você que tem que fazer. Meu filho tem que ter a mesma mochila que o outro. Isso não é prioridade. Sim. Meu filho vai ter o que eu posso dar. Sim. E ele vai ter que entender isso. É E como aí. é que você faz esse É processo? isso aí. Com muita conversa, Sim. né? Então, às vezes, a mãe não se mata para comprar aquela mochila que ele quer, mas ela esquece de explicar para ele por que ela não poderia dar. Sim. Porque ela tem outras prioridades Sim. com aquele dinheiro. Então, assim, é essa confusão que eu acho que hoje essa geração de pais tem, né? Eu acho Talvez que até algumas famílias têm um pouco de dificuldade de colocar um pouquinho mais de limite nas de crianças hoje limite. em dia, Então, não é? nesse Sim. sentido. Principalmente com questão de celular, o celular ali muito, muito exposto, muito à vontade ali na Sim. mão das crianças. Sim. Eu não acho que isso seja legal. Eu concordo com vocês, até porque, assim, por exemplo, mesmo com essa rotina doida, a gente brinca muito com eles. Então, eles gostam de brincar de cozinha. A Estela, a gente comprou uma cozinha, o Papai Noel deu pra ela, uma cozinha que é aquelas que coloca no quarto mesmo, né? Então, ela brinca, se diverte. Mas se você comprar tudo também que eles querem, pedem, aí eu falo assim, aí não faz sentido. Qual então, é a Não mensagem faz que sentido. você quer passar. Por que ele precisa ter tudo que ele quer? É. Então, assim, ele vai ser uma criança que está sempre insatisfeita, porque ele Sim. nunca... A gente, como adulto, não tem tudo que a gente quer. E precisa passar pela frustração também, Sim, essas crianças. e outra... Que às vezes o pai não quer deixar. Não, mas ele tem que ser frustrado, porque senão ele chega lá na frente e vai trabalhar. Aí o chefe vai reclamar com ele alguma coisa. Mas qual é o problema hoje que a gente tem de formar uma equipe? Total. Falta de... Total. Hoje, a galera se incomoda com é... tudo. É o tal do mimimi. Pô, você não então. pode botar mais pressão. Você não pode botar mais intensidade. Não aguentam uma semana de trabalho. Você não fala, aguentam vamos 15 trabalhar dias. final de semana. Imagina, não quer. ninguém quer. Você vai falar, vamos fazer isso. Não tá afim. Vamos ficar até tarde. Poxa, tal. Aí passa um tempo, aquela pessoa não fica. Aí vem um grande problema. Que vem a situação trabalhista. Aí ela coloca, mas calma aí, olha tudo que a gente construiu, olha tudo que a gente te deu por aquilo que você fez. E aí a pessoa ela não olha pra trás. Então, assim, tá difícil, não é só para as pessoas que já têm mais idade que estão no mercado, mas para os novos que estão vindo também. Acredita muito, igual às vezes eu converso com alguns amigos que, beleza, explodiram na internet. Mas calma aí, qual foi a jornada que te levou até isso? Quanto tempo você levou para chegar nesse resultado? Pô, eu já tô há 15 anos, então tudo bem. Então fala e a isso. necessidade de aprovação, né? Porque também a internet está causando essa ansiedade, que isso já começa lá como criança, né? Isso aí. Por exemplo, os pais já começam que tem que sempre elogiar. Não, e aí é muito engraçado que o meu filho tinha muito essa fala. Mãe, o que você acha desse meu desenho? Eu falo, tá bonito. Você tá falando isso porque você é minha mãe ou porque tá bonito? Ele sempre perguntava isso. Aí eu falava, não, hoje eu tô falando porque é bonito. Porque não porque eu sou sua mãe. Sim. Porque dá para você melhorar aqui. Então, assim, eu acho que é sempre... E eles sabem que até a minha nora vai vir trabalhar comigo agora. E a primeira fala que ele fez, olha, minha mãe fala, hein? Então, assim, eu sempre fui muito sincera com eles. E o Marcelo também. Às vezes, não é de ser dura, é de ser sincero mesmo. Aí. E eu falava pra ele, a vida lá fora não vai ser mansa com você. Não vai. Hoje em dia, a sinceridade está sendo taxada como falta de educação, falta de postura, falta disso, daquilo. Eu não acho. É muito assim, difícil isso, né? E para quem quer ter resultado, isso eu tava falando, poxa, Everton, mas aqui eles não aguentam muita pressão. Eu falei, então vocês não trabalham por resultado. Esquece, porque resultado exige pressão, exige intensidade, existe energia, existe pancadaria no bom sentido.
Às vezes você vai falar uma coisa que tá tudo bem, a pessoa vai ficar magoada, mas e daí? É pra ter resultado? Então vamos falar. Então, mas é que daí levam pro lado pessoal. E daí essa necessidade de like, você vê quanto influenciador se matando, porque de repente parou de ganhar like, viu? E as coisas mudam. E se você não tem conteúdo, se você não tem consistência, se você não tem trabalho duro, você perde mesmo. Total. Passa a sua fase. Hoje o jogo é esse, é jogo muito de constância. Eu acho que motivação é bom, mas dura 30 minutos só. Então você tem que jogar um jogo da disciplina, de muita constância. Independente do engajamento, continue fazendo, porque a coisa vai começar a fluir. É o tempo que faz as coisas acontecerem. Mas a galera quer resultado muito rápido. Eu falo, aí meu filho que trabalha com vídeo, às vezes ele tá frustrado. Eu falo, mas você não tá na idade de ganhar dinheiro. Você tá na idade de trabalhar. É planta. Você tá na idade de ralar. Tem que né? plantar, não cara. tá na idade. Nossa, mãe, mas eu queria ter dinheiro pra fazer tal coisa. A gente percebe que a constância tá cada dia mais difícil, muito. Não é? Tem vezes que nós contratamos pessoas para trabalhar lá na escola, a pessoa com uma semana ela já está desistindo, porque aí você escuta, não fui contratado para isso. Como assim? A escola é a empresa mais dinâmica que eu acho que existe. Você faz de tudo um pouco lá, não é? É isso aí. Tudo bem, não foi exatamente aquilo, mas naquele momento a gente precisou da pessoa para aquilo e tá tudo bem, e não é? a pessoa não entende também o que ela vai aprender Exatamente. fazendo aquilo que nem sempre tá no escopo dela. Exato. Ela vai aprender alguma coisa. Eu tinha sugerido isso para uns meninos, né? Eu falei, olha, vem pro podcast para vocês assistirem. Pô, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, rapaziada, vocês estão começando agora. Vocês, desculpa, mas o que vocês estão fazendo agora, vocês estão na graduação, o que vocês estão fazendo é um início. Exato. Então vocês vão fazer networking, vocês vão conhecer pessoas, vocês vão sentir uma nova energia. Então, mas aí eu acho que vem de uma diferente. mudança assim, ó. Na verdade, tem um lado bom e tem um lado ruim. Hoje, para você ganhar dinheiro, você necessariamente não precisa ter uma formação. Sim. Ficou mais fácil. Mas isso não quer dizer que você não precise aprender. Então, tem uma grande confusão aí em não precisar de uma formação entre não precisar estudar. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa derrubar entre os jovens. Você precisa aprender o tempo todo, independente da gente com 50 anos aqui, tá aprendendo todo dia coisa nova, né? Independente do como. Exatamente. Se é podcast, se é leitura, você tem que aprender. Então, tem que aprender. Então, assim, não precisar de uma faculdade não quer dizer que você não precise estudar muito. Concordo. Né? Então, essa geração tem muito isso. Não precisa de faculdade hoje para ganhar dinheiro. Então, eles estão desvalorizando a escola e o aprender. Mas aí tem um ponto também, um parênteses, né? A escola e a universidade, elas não prometem que você vai ganhar dinheiro. Eu ia chegar nisso. Sempre falo que se eu tivesse algum poder de mudar a educação, né? Eu já falo isso há muito tempo, né? Se eu tivesse poder de mudar a educação, eu tiraria muito conteúdo da escola e colocaria muita formação pessoal. Concordo. Porque é que hoje a gente tem que trabalhar dentro dos colégios, dentro de uma agenda, de um conteúdo, de um currículo que é estabelecido por lei. E que a gente tem que... E que, para mim, assim, o vestibular é o grande culpado disso, porque não faz sentido o aluno ter que estudar tudo aquilo para passar numa prova de um dia. Concordo. Né? Onde ele deveria estar sendo avaliado pela dedicação dele, pela crescente, pela história dele escolar, pela vida que ele teve dentro da escola. Aquilo já deveria ser merecedor de entrar nessa faculdade ou não. Até pela aptidão dele para determinados cursos, isso é uma coisa que deve estar na escola ali para gente. Então, assim, existe uma grande confusão, né? A escola hoje, ela está ali infelizmente, para cumprir o papel ali só de falar, eu tenho um diploma, o que não deveria ser, deveria estar trazendo mais, mas por isso ela acaba sendo desvalorizada muitas vezes, porque o que ela entrega não é o que a pessoa precisa para a vida. Sim. Mas mais ainda, a gente precisa ter a necessidade de aprender. Mas eu acho que ainda tem coisas que a escola entrega e que a gente precisa muito, por exemplo, né? Essa relação com as pessoas, se conectar com o professor, entender ali, poxa, olha o quanto que ele avançou. Eu olhava isso na faculdade, eu até hoje volto como amigo, né? E eu faço parte do grupo de mentoria lá dentro do Mackenzie, eu volto, eu falo, puxa, eu sempre tive esse sonho. Quando eu estava sentado como aluno, eu sempre tinha um sonho, quando eu olhava os professores, eu falava, nossa, um dia eu quero ser amigo daquele cara, um dia eu quero
Eu também, esse é um sonho que eu não realizei, que é dar aula na faculdade. Cara, Desisti no meio do caminho. Não, mas há tempo. Eu falo porque esses dias a minha professora... Eu cheguei a fazer metade do mestrado e parei no meio. Eu fiquei impressionado, porque eu visualizava, eu ficava sentado como aluno, então eu olhava para aqueles professores e eu falava, caraca, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou ser eles, um dia eu vou ser... E aí, recentemente, eu tive a minha professora Maura vindo aqui em casa, e aí eu me emocionei, eu falei, caramba, olha só, aquilo que eu visualizava, eu vi minha professora, poxa, pós-doc, ela não é casada, né? Então ela solteirona tem tempo desde pra sempre. Estudar, tem tempo pra estudar. Eu mandei mensagem pra ela esse dia, eu falei, professora, e aí, tá tudo bem? Ela falou, Everton, já estou nos Estados Unidos. Estou entrando num cruzeiro, vou pra Itália, porque a família dela é toda de lá, então ela passa o verão lá e o verão aqui. Que e aí eu falei, Maura do céu, mas você falou que a sua casa ia ficar pintada. Ela falou, não, eu vou te mandar minha rotina, o que eu fiz? Ela veio em casa. Depois que ela veio em casa, a casa dela foi pintada, ela foi pra casa do irmão na praia, da casa do irmão da praia, foi pra casa da professora que se aposentou, ficou acho que 20 dias e foi viajar. Mas o que eu visualizava era de estar perto, eu vi ela correndo com as crianças, meus filhos, eu falei, poxa, era isso que eu almejava, mas como aluno. Então a universidade, ela não me prometeu que eu ia ficar rico, que eu ia ficar milionário, ela me prometeu o quê? Que eu ia me desenvolver academicamente, mas eu também me desenvolvi em relacionamento, em conhecer gente, a escola me trouxe. E aí eu isso. acho que na escola, principalmente na dos anos iniciais, o maior ganho da escola é muito mais social, é naquelas atividades que não são acadêmicas. Então, eu gosto, seminário, cara, eu falei pra minha esposa. Festa! Não, então, pegando um gancho aí no assunto de vocês aí da conexão com pessoas, Sim. Até recentemente as escolas foram obrigadas por lei a cumprir uma medida super polêmica, né? Que assustou todo mundo no início. Que é tirar o celular. Que era de tirar o celular, a proibição dos celulares dentro da escola. Todo mundo ficou super assim. Nossa, como é que a gente vai fazer isso? Sim. E a gente meio sem entender como ia ser aquilo. Obviamente seguimos a lei, né? Não tinha como. E você sabe que o resultado foi muito positivo. Uhum. O meu filho, que hoje trabalha comigo, o Pedro, ele trabalha lá comigo hoje, ele falou assim, pai, que legal. Antigamente a gente passava nos intervalos, a gente via os alunos ali debruçados no celular, meio sem conversar um com o outro. E agora eu tô vendo jogo de tabuleiro de novo aqui no intervalo. Todo mundo jogando bafo. O tabuleiro, o banco imobiliário. Ele falou, fazia muitos anos que eu não via isso. Eu fiquei feliz. E o meu filho é jovem, é tecnológico, ele tem 25 anos. Ele é desenvolvedor de aplicativo, ele é super tecnológico. Ele ficou espantado com aquilo. Mas isso é legal. Positivamente espantado. E isso faz o maior impacto no mercado hoje. Eu acho que eu estava no final de semana falando com meu cunhado, né? Eles falando da escola que a filha deles estuda, minha sobrinha. E como eles olham para a escola e o que a gente também olhou para onde os nossos filhos estudam aqui em Alphaville, né? E eu falo muito assim, a importância para nós é o desenvolvimento da comunicação. Acho que para mim e para a Thalita, o principal é ter a Estela e ter o Henrico se comunicando, se relacionando. Porque lá na frente, eles sendo empreendedores, empresários ou não, esse é o ponto principal que vai permitir eles entrarem numa indústria, numa empresa ou não. Porque não adianta só ser bom tecnicamente. Eu vi que a Exame postou ontem, eu até questionei eles e repostei nos meus stories, não apoiando aquilo que eles estavam dizendo, né? As profissões do futuro será o engenheiro de inteligência artificial, vai ser isso e aquilo. Foi muito bom, legal, mas a minha opinião não é essa. Eu acho que a profissão do futuro vai ser quem sabe de inteligência artificial, mas como que eu vou vender inteligência artificial? Exato, eu tenho que saber falar. Mas já começa aí, a dificuldade da escola já começa aí. Sim. Você prepara hoje seu filho tem 3 anos. Sim. Você está colocando ele numa escola para preparar ele para o futuro que você não sabe o que vai existir no futuro. E às vezes a gente recebe lá na escola pai, quer botar o filho de 3 anos, fala, eu quero que ele passe numa boa faculdade. Eu olho para a cara do pai e fico pensando, que faculdade vai existir? E outra, como é que você vai escolher o que você quer para o futuro do seu filho? Né? Os pais colocam muita expectativa em relação ao futuro dos filhos. E aí esquece que o que a gente precisa dar é ferramenta. É isso aí. Por isso que eu acredito na comunicação, né? Que é o ponto Os principal. meus filhos hoje fazem coisas que eu não imaginei que eles fariam. Né? O Murilo sempre teve muita habilidade para esporte, ele fazia ginástica olímpica, ele foi super bem, foi o 10º do estado e eu achava que ele ia seguir a vida no esporte, né? Hoje ele é produtor de vídeo e se sai super bem. Então, assim, mas
qual a ferramenta que ele tem? O Murilo é extremamente criativo, ele se relaciona bem, ele conversa com todo mundo, ele fala inglês, ele deu aula, então ele se relaciona muito fácil, né? E foi. Desenrola, né? Essa é a palavra, ele desenrola. O Pedro sempre foi muito inteligente, então sempre imaginei o Pedro numa área financeira, matemática, tal, não sei o quê, né? E aí hoje ele tá lá na escola com a gente, que eu nunca imaginei, porque o Pedro não é tão comunicativo, ele é mais tímido, né? Mas hoje ele tá se saindo super bem. Muito. Fazendo... Vídeos. Eu vejo os vídeos dele, eu falo, meu... Você vê? Olha, até confesso como mãe que no dia que foi a apresentação de final do ano, porque a apresentação de final de ano é um desses eventos que eu acho que a escola não pode perder, porque eu falo que ali os alunos aprendem tanto em questão de se expor, vencer o medo, vencer a timidez, criar, né, trabalhar em equipe, porque ali eles precisam que a equipe funcione bem. Os pais não têm noção, quando estão assistindo aquele espetáculo, de tudo que os alunos passam antes de chegar, que aquilo ali é mais importante, eu acho, do que muitas matérias que eles aprendem ali. Então, e ali eles se apresentam para 900 pessoas, porque são 3 apresentações de 300, né? Não é só o pai e a mãe. Né? Não, vai a cidade inteira ali, né? Ex-aluno, é legal porque os eles curtem tanto isso que você vê os ex-alunos indo na escola comprar ingresso porque eles querem assistir, né? Então é muito legal isso para a vida deles. E são os momentos que eles lembram da escola. E aí, quando eu vi esse ano o Pedro subindo no palco falando, eu até falei para ele, meu Deus, ele não vai conseguir isso, porque ele é tão tímido, né? Meu lado mãe falou, mas eu falei para ele, vai lá, Pedrão, vai lá. Né? Então aí você fala, poxa vida, ele... E porque ele já fez isso, subir naquele palco para ele já fez muitas vezes aquilo, né? Então, você vê que o que a gente precisava era ter dado só ferramentas. Total. E eles escolherem o caminho deles. Isso eu vejo, assim, na Estela. Esses dias ela surpreendeu a gente, até coloquei nos stories, né? Porque o Henrico, ele é mais comunicativo. O Henrico é o mais novinho, tem 3 anos, mas ele chega aqui... Já ele tá aí, ele conversa com vocês, ele beija, ele abraça, senta no colo, bate papo. É que o segundo é sempre menos protegido que o primeiro, ele se sai, ele aprende a sobreviver. O Henrico, ele é muito comunicativo, desenrolado. O primeiro a gente protege muito. A Estela já era mais fechadinha e tal, na dela. Até pra ela criar uma confiança levava um tempo pra depois ela começar. O que surpreendeu? Esses dias a Estela pegou e pediu pra cantar. A gente foi num shopping aqui, um shopping Tamboré, e tava tendo uma galera fazendo música e tal, aquela brincadeiras, né? E aí a Estela falou, papai, eu quero cantar, porque tinha umas meninas cantando. Eu falei, filha, mas... Aí eu fiquei uns 5 minutos assim, putz, mas será que eu vou lá no meio de todo mundo? Aí eu falei pra Thalita, eu não posso me bloquear, porque senão eu vou bloquear ela. Eu falei, não, vambora, filha, vamos lá cantar. Ela pegou o microfone e cantou a música da Frozen, que eu falei assim, a Estela cantando, e assim, não era só pra mim, tinha uma galera, os pais e todo mundo dançando e cantando com ela. Eu falei assim, olha só, ela já está se comunicando muito melhor. As fotos que eu vejo dela na escola, ela abraçando as amigas, brincando, então assim, isso pra mim é o principal. Que na verdade a criança nasce sem barreira, a gente que Total, coloca, né? É muito, e eu vejo que é o principal pra lá na frente, ela fazendo faculdade ou não, trabalhando ou não. Saber se pronunciar. E você sabe que lá na escola, a gente vocês estavam conversando, eu estava pensando aqui. Lá na escola, a gente valoriza muito essas atividades extras, como, por exemplo, feira de ciências, apresentação de final de ano, show de talentos, porque é a hora que a gente dá a oportunidade para o aluno se expor. Sim. Não é? Num ambiente seguro, num ambiente controlado. E a nossa feira de ciências, que normalmente é entre setembro e outubro, é o evento, Everton. A gente trava o quarteirão lá, atrapalha todo mundo, o trânsito todo fica travado, porque é muita gente circulando. E a escola toda. A gente envolve todas as salas, todas as séries, todos os professores, os auxiliares, todos os andares da escola ficam preenchidos com temas diferentes, Cada grupo elabora um tema específico e aí a gente chama a comunidade toda, os pais principalmente, para visitarem os trabalhos dos filhos. Aí os pais chegam na frente da exposição ali, as crianças estão lá explicando como funciona, são por que os eles alunos fizeram. que explicam, né? E aí tem uma parte dessa feira que é muito legal, que é a parte de empreendedorismo. Uma das salas, normalmente as salas que tem formatura,
eles tomam conta do café ali, da venda, né? Então, aí eles fabricam pão, eles fabricam doce, eles têm que vender, eles têm que juntar o dinheiro, e com o dinheiro deles eles vão... eles vão fazer alguma coisa disso, né? Então, eles já fazem a conta lá de quanto eles precisam juntar. O ano passado, o 5º ano, queria fazer a festa no buffet, só para eles. Então, a gente precisa juntar tanto. Então, eles fizeram pão, fizeram doce, as mães devem trabalhar em casa, né? Coitadas com isso, mas faz parte, né? Tem jeito. E aí, eles juntaram o dinheirinho, conseguiram fazer a festinha lá que eles queriam. Porque cada sala tem um propósito, né? Então, é o que eu digo, essas atividades... Às vezes, os pais valorizam muito a educação acadêmica, mas a escola, ela oferece muito mais do que isso. Muito mais. Eu acho que o expor a criança ao público, a falar, a desenrolar, como nós mesmos dissemos agora, é muito importante. Isso até, nós temos um sobrinho que estudou a vida inteira lá conosco, e hoje ele palestra em faculdade, ele fala para engenheiro, para arquiteto, com uma propriedade ali, com uma desenvoltura. E até ele falou, ele citou isso, nossa, tia, foi fruto do colégio, né? O colégio me expôs muito a isso, e hoje eu faço isso com muita facilidade, porque eu fiz isso por muitos anos lá, né? É isso aí. Então eu acho que é muito não que você force, isso. Mas você vai vendo que algumas crianças têm mais facilidade. Sim. Então aquelas como ele era sempre o que apresentava o teatro, que ia lá na frente, porque você vai dando asa, né? Sim. Eu não gosto de aparecer, mas algum talento você tem. Então você toca ali no cantinho, ou você cria o cenário, né? Ou você trabalha ali ajudando a montar a fantasia, porque tem fantasia que eles mesmos que fazem. Então, assim, alguma habilidade você tem para colaborar. Ou você escreve, né? Você não quer aparecer, mas tem. Você escreve. É um dom também. E outra, nas atividades, nas apresentações de final de ano, que normalmente a gente faz no teatro da nossa cidade, os pais ficam surpresos, às vezes, com o desenrolar das crianças, né? Com a desenvoltura. Crianças muito tímidas falando no palco ali na frente de centenas de pessoas. Nós temos alunos atípicos que fazem apresentações brilhantes ali, que a gente chega até a ficar com água no olho de emoção. Eu choro toda a apresentação, porque é muito bonito, é muito legal. A gente sabe o que a criança passou para chegar ali. Sim, exatamente. Né? Às vezes as pessoas que estão assistindo não têm noção disso. Mas a gente sabe a dificuldade daquela criança, um aluno autista, que tem problema com barulho, problema com luz, problema com muita gente. Subir no palco e dançar é uma superação imensa. Total. Né? Então, você fica pensando de o quanto a escola conseguiu trazer para aquele aluno de dificuldade. E, às vezes, tem criança mesmo que chega lá e fala, não, tia, minha mãe falou que eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu falo, vamos mostrar para sua mãe que você consegue. É isso aí. Então, assim, teve vezes de história de a gente saber que, nossa, que hora que aquela criança entrou, eu ficava, gente, pelo amor de Deus, essa menina precisa conseguir. E você sofrer por ela, porque saber que ela estava sendo desacreditada ali, né? E ver que ela superou aquilo, porque a família tem um papel muito importante nisso. Muito, né? De falar, não, vai lá. E a mãe não achar que aquilo é passar vergonha, viu? E se passar vergonha, faz parte. Tá tudo certo. Tá tudo eles bem, não faz têm, parte da vida, não né? é? Isso aí. E assim, eu acho que lá na escola, como nós temos muitos alunos atípicos, a gente tem... As crianças ajudam. É muito bonitinho. Quando ela vê que um aluno está saindo fora do lugar, o outro amigo já vai e puxa, né? O outro, eles batem palma para o amigo que conseguiu. Então, eu acho que tudo isso é aprendizado da vida. Sim. Que a escola consegue oferecer, que você sozinho na sua casa, você tem um filho, ele não tem com quem dividir, ele não tem com quem compartilhar, ele não tem... Não é? Eu acredito que é um papel que a escola entrega, é um papel que a universidade entrega. Por isso que falar, poxa, eu não vou para a universidade, tá tudo bem. Depende dos caminhos que você quer tomar, mas acho que é muito importante esse relacionamento, que a universidade, claro, tem o currículo que precisa melhorar, as coisas que tem que se ajustar, mas isso olhando para a universidade. Mas entendendo aquilo que ela vai também gerar na sua vida de positividade, sabe? De conexões, de relação. Acho que se todos pudessem ir para a universidade, eu acho que deveriam ir.
Eu acho acho que que deveriam todo ir, mundo porque eu deveria acho ir, que- porque acho que hoje tem para todo mundo, Tem para pra todos todo os Não, e mundo. não bolsos. só a tá? parte acadêmica, né, Everton? Como você mesmo falou, só a quantidade de conexão que você vai Total. conseguir ali, não é? E você se desafiar, né? Porque a escola faz um Exato, papel, é. mas você vai para a universidade, são novas pessoas, novos professores. A disciplina que você passa a ter que ter, Exato. a sua rotina, a organização, compromisso. Ah, não entregou? Você sabe que não tem a conversa como tinha na escola. Agora não entregou, é zero mesmo. Mas isso é legal porque você passa a aprender e se relacionar com pessoas diferentes. Eu acho Exato. que isso é muito importante. a Não, e é universidade muito entrega, legal, né? eu vejo assim, o Pedro fez administração de empresa, terminou agora, mas eu vejo para o Murilo, que fez produção de vídeo, que é uma carreira nova, né? Vamos dizer Sim. assim, que mal existia faculdade Sim, para isso, porque sim, antes a turma concordo. ganhava dinheiro com isso sem Verdade, precisar fazer, né? verdade. E eu, na minha casa, sempre fui muito exigente em relação a isso. Eu falava para eles, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Moda, educação física, eu não estou desmerecendo nenhuma das profissões, mas falei, mas alguma faculdade vocês vão ter que fazer. Aham, Então, não tenho não fazer, aham, né? aham. Então, aí o Murilo acho que acabou entrando na produção de vídeo, porque era menor, mais fácil, né? Ele Legal. achou. Mas foi. para ele foi, assim, super significativo, porque Nossa, abriu hoje, muitas portas para ele a faculdade. Que mas legal. hoje ele muitas, trabalha para muitas. todos os professores da Tá faculdade. vendo? Né? Então, assim, os professores da faculdade que tem produtora de vídeo, todos contratam ele. Que legal. Então, o network que ele conseguiu fazer dentro da isso. faculdade, Ele não teria Fora. tido o êxito Sim, não sim. fazendo a faculdade. Ou até É. ele poderia ter fora, mas demoraria mais. Muito E eu mais. vejo que a mais. universidade ela não entrega isso que todo mundo fala. A universidade não entrega que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, que você vai andar de e Porsche, olha que você só, vai morar numa falando casa disso luxuosa. que a gente falou de outras atividades, aonde o Murilo despontou na faculdade, que chamou a atenção dos professores, foi numa apresentação de cinema que eles fazem como conclusão de ano. E o Murilo ganhou o primeiro ano, ele ganhou o legal. prêmio, e esse ano Que ele ganhou de legal. novo. Então, isso quer dizer, aumentou a visibilidade dele. Total. E aí, assim, é numa atividade não acadêmica, É vamos isso. dizer assim, Aham. um evento, né? Até uma brincadeira, Sim. né? sim. Uma apresentação lá de cinema que fez total diferença. Então, Mas faz. é aí faz. que eu acho que conta, né? Muito, muito. Bom, eu acho que Fernando, time aí, como que estamos? Vocês estão gostando do papo? Tá legal? Não. Nossa, muito, Precisa muito cortar, porque interessante. senão Muito interessante. 3 horas da tarde estamos aqui ainda, né? Então, de boa quanto ao tempo aí, nos posicionem a gente aqui, Fernandão, equipe aí, beleza, 50 5 minutos? horas né? ou 5 minutos? 5 horas ou 50 minutos? Ótimo, ótimo, Então. ótimo, bom demais. Bom, eu tenho várias perguntas pra vocês, assim, que eu fico pensando, eu não coloco numa pauta, porque eu acho que tem que ser muito mais, assim, da troca, do momento, e a gente sentir alguns pontos. Então, vocês falaram sobre o comportamento das famílias, dos alunos, vocês colocaram essa jornada de vocês, mas agora, olhando pra frente, tá? Olhando pra frente, entendendo um pouco da história lá de trás, entendendo esse atual momento e os próximos passos. Pra onde que o Dimensão vai? Qual que é a Nossa, que visão de vocês? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Vamos lá. Esse ano, novembro, vai fazer 30 anos de existência do colégio, não é? Nós fundamos aquilo, nós trabalhamos até hoje lá. Hoje, como eu contei, a gente já teve algumas unidades, optamos por ficar num lugar só hoje. Eu acho que foi muito feliz essa nossa decisão, principalmente no que compete a entrega, né? A entrega daquilo que a gente consegue oferecer, porque hoje a gente tem muita gente trabalhando lá hoje, né? E o nosso time é muito engajado. Graças a Deus, isso. Acho que a gente foi construindo tudo isso, né? Não foi do dia para a noite que isso se formou. Eu acho que hoje de repente, eu não precisaria estar todos os dias na escola. Eu consigo fazer as minhas atividades à distância hoje, online, mas eu vou todos os dias na escola porque eu gosto de estar lá. Legal. Então, eu chego todo dia mais ou menos no mesmo horário, eu saio almoçar no mesmo horário, eu finalizo praticamente todos os dias lá na escola, eu vejo o último aluno indo embora, mas porque eu gosto de fazer isso. Eu sinto que eu tenho que estar lá e porque eu sinto prazer de ficar lá, né? Hoje a gente está construindo como se fosse uma unidade nova dentro ali do que a gente já tem, Prédio né? a mais, né? Um prédio novo, um prédio que
Hoje a gente está operando basicamente na nossa capacidade. Eu estou muito perto do meu limite lá dos 100%, não é? O Everton sabe disso. Tá perto, tem que bater. Isso. E com essa nova construção vai me dar a oportunidade de ter mais alunos, abrir mais salas, mais atividades extras de repente, né? Para quantos alunos a gente vai? Hoje, cabendo 500 ali, dá para atender quantos? A gente vai para uns 650, 700, acho, por aí. Legal. É bastante. Legal, hein? Bastante. Legal. Então, esse é o meu objetivo de hoje. Eu estou falando de hoje, Marcelo versus Colégio de Dimensão, não é? É essa meta que eu tenho para cumprir lá. Eu tô com vou fazer 53 anos esse ano, não é? Caraca, você tá novo, hein, Marcelo? Isso, mas eu sinto que eu tenho muito... Tá dando caldo ainda, dá para continuar, né? Eu tenho muito para entregar. Meu pai também tá nessa. Eu falo para ele, você tem muito para entregar, muita energia. Falo que hoje queria chegar igual o Trump, 80 e não sei quantos anos, forte daquele jeito. É demais, cara. E dá, mas dá. Então, a gente percebe que nós, da nossa geração, nós somos desafiados todos os dias, principalmente no que tange a tecnologia, não é? É verdade. A coisa ficando muito tecnológica, às vezes a gente sente um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente aprende todos os dias um pouquinho. Então eu imagino isso, que o nosso colégio tem um futuro longo pela frente ainda, não é? Enquanto eu me imagino trabalhando por muitos anos lá ainda. Que Deus nos dê saúde, não é? Eu acho que assim, para mim, como eu acho que tudo que a gente queria nós conseguimos, né? A gente chegou num ponto que a gente imaginava, como o Marcelo falou, mas eu sempre me preocupei com essa continuidade da escola. Eu sempre falava para ele que eu acho que a escola é uma empresa que muda muito. Então, eu sempre me preocupei que às vezes eu vejo nessa trajetória, se vê aquela escola que vai ficando para trás, que vai perdendo aluno, que vai minguando, né? Uhum. Então, assim, porque eu acho que a escola precisa de uma atualização constante, de um sangue novo. Total. Né? E aí eu sempre disse para o Marcelo isso, que a minha preocupação não é crescimento em número de alunos, mas é crescimento em posicionamento, né? Então, que você sempre consiga manter de que a escola é uma escola atual, que é uma escola que continua atendendo, né? Hoje nós já atendemos filhos de alunos nossos, né? O meu primeiro aluno da escola, no aluno 01, hoje a filha dele estuda lá. Que legal. Estuda lá. Estuda lá. E a mãe dele é minha amiga até hoje e mora ali bem pertinho da escola. Então, assim, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu não gostaria de ver essa escola morrendo, né? Não sei se eu e o Marcelo, a gente vai ter saúde para manter, mas por isso eu acho importante deixar esse legado, né? Deixar isso para quem está lá dentro, entender qual é a nossa filosofia, qual é o nosso pensamento, né? Qual é a cultura que a gente entende por educação, para que quem estiver lá continue fazendo isso. Legal. Né? Porque é uma escola que a gente preza pela criatividade, por fazer coisas diferentes, por trazer coisas diferentes para os alunos. Então, que isso não morra. Né? Mesmo que a gente não esteja mais lá, eu acho que a gente vê aí o Pedro, às vezes eu vejo o Pedro ele tendo alguns... Então, às vezes eu vejo o Pedro tendo alguns embates aí com o Marcelo, principalmente na questão tecnológica, porque a geração de hoje tem uma outra, né? É uma outra visão, né? O Marcelo não sabia, às vezes, nem postar no Instagram. Você sabe que com a entrada do Pedro, como nós mesmos falamos aqui, o Pedro foi uma novidade assim, na escola, né? A gente jamais imaginaria que ele estaria por lá. E ele veio com uma proposta de trabalhar alguns meses para experimentar o que ele ia achar. Eu falei para ele, fique muito à vontade, Pedro, se você trabalhar aqui, você não quiser mais... eu acho que um pouco da resistência dos meus filhos de vir trabalhar na escola é porque eles passaram muitos anos lá dentro, né, Everton? Também. Eles entraram na escola eles veem que a gente trabalhou muito. Também. Eles falam que vocês trabalham muito, né? Eles veem a quantia de entrega que a gente se dedica lá, não é? Eles ficaram muito tempo, eles estudaram lá a vida inteira e eu acho que eles queriam ver coisas diferentes, enfim. Aí o Pedro veio...
E o Pedro veio com um olhar diferente. O Pedro é muito crítico com as coisas e eu acho isso ótimo, Sim. porque não pode aceitar. Ah, não, tá tudo bem desse jeito, eu vou aceitar e não vou falar nada, não vou me posicionar. Não, o Pedro não tem isso. O Pedro é muito crítico com as coisas, eu acho isso muito produtivo. O Pedro é muito rápido com tecnologia, ele pensa muito rápido. A hora que eu tô indo, ele já foi e voltou umas 3 vezes. Né? Acelerado, né? É, isso dá mesmo. sangue novo, né? isso aí. Toda vez que... E hoje a gente tenta oferecer para o nosso cliente, para o nosso pai de aluno, para o nosso aluno, até para os nossos professores, uma tecnologia, né? Acompanhar esse mundo tecnológico que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem trazido bastante inovação nessa área referente à tecnologia e o Pedro tem sido fundamental na implantação de tudo isso, não é? Todas as principais inovações tecnológicas hoje foi através dele, passou pela mão dele, não é? Ele implanta, ele entende. Eu sei muito bem o que eu quero entregar para o meu cliente. Tá. Para mim é muito claro isso, mas às vezes eu não sei como exatamente eu vou fazer aquilo. Tá. E o Pedro tem sido essa ponte. Que legal. Ele faz isso com muita facilidade. E fora que... Inclusive né, de levar a mensagem da escola, porque eu acho que isso não só a nossa escola, mas eu acho que as escolas em geral, a gente tem muita dificuldade de comunicar para a comunidade o que a gente faz dentro da escola. A comunicação. Né? Você deixar, você mostrar ali no Instagram o que está acontecendo, porque hoje você não consegue... Antes a gente punha lá... Eu lembro quando a gente começou a escola, a gente divulgava panfleto na rua. Não, como você falou do seu pai, ele fazia quantas matrículas na semana? 1000, Mil. né? Mas o meu pai mandava lá uma mensagem para a indústria, né? Que tem ali, a gente é muito perto da Votorantim, da CBA, né? Essas empresas do Antônio Hermílio. E ele mandava um comunicado lá para a empresa, vinha 200 daquela empresa, 100, era muito fácil. Porque você não tinha concorrência. Sim, meu pai era o único na cidade, então só tinha ele e tinha o Senac. Tá. O Senac não, como é que é? O Senai? Senai, que é de indústria, né? Senai. Então, os alunos que não conseguiam entrar no Senai, todos iam para a escola do meu pai, porque não tinha outra opção. Não tinha concorrente. Não tinha concorrente. Tá. Então, era muito fácil. Hoje, os pais procuram a gente pelo Instagram. E as escolas têm muito essa dificuldade de colocar. Muito. Né? Que é o posicionamento. Isso. É o posicionamento, é mostrar o que você tem de legal. E não é só prédio, é mostrar mesmo o que você faz lá dentro. Total. E aí eu acho que o Pedro conseguiu trazer essa... e isso era uma dificuldade que às vezes eu até de fora, né? Como eu trabalho com outra coisa hoje, eu via isso da escola. E eu falava, Marcelo, olha que vídeo horrível isso que elas postaram. Porque, coitadas, elas faziam o máximo que elas podiam. Elas não estavam... Elas estavam se esforçando. O foco não era na produção do vídeo, o foco era no pedagógico ali. Então, exatamente. Aí você vê que a pessoa está focada na atividade pedagógica. Sim. Mas a mãe que está assistindo, ela não entende da atividade pedagógica. Ela Ela olha quer a aquele beleza, vídeo, ela olha aquele vídeo e fala, nossa, que escola horrível, né? Então, aí, pra gente... E o Pedro conseguiu levar isso lá pra dentro, né? De fazer essa transformação. Ontem até tava olhando, tem vídeo com mais de 90 mil views, você viu? Até os dois meninos nossos, né? O Pedro e o Murilo. O Pedro efetivamente trabalha na escola, o Murilo não trabalha... Ainda, né? Não, Mas ele não trabalha e trabalha ao mesmo Porque tempo. os Essa vídeos questão passam da por ele, produção do vídeo... O vídeo que o Pedro fez foi o Murilo que gravou? É o companheiro do Murilo. O Gabriel é o menino que foi aluno da escola. Olha só. Gabriel é aluno da escola. Foi aluno da escola a vida toda, desde pequenininho. E o Gabriel ficou muito amigo dos meus sobrinhos, do meu filho, de frequentar a minha casa. E quando o Murilo foi para a área de vídeo, o Gabriel veio junto com ele. Fez faculdade com o Murilo. Legal. E aí eles meio que montaram junto a produtora. E eu o acho Gabriel que acabou fazendo a escola e o Murilo não. Eu acho que essa qualidade de vídeo, essa percepção de entregar um conteúdo diferente, principalmente nas redes sociais, veio do Murilo. O Murilo também, os meus filhos são muito críticos, né? E eu falo pra você, fazem. aquele vídeo do que o Pedro fez. E ele, antes de soltar aquele último vídeo dele, mas aquele primeiro que ele mandou, que eu acho que ele fez com depoimento de uma professora no final. Sei. Aquele vídeo pra mim eu acho que teve um marco ali. Porque se olhar daquele vídeo pra trás,
dá pra ver que a qualidade E é aí uma. eu vou puxar a sardinha pro Colégio de Dimensão, porque os meus alunos saem extremamente criativos aí. Porque, Gabriel... olha só, veja o vídeo, daquele vídeo pra trás, Mas você olha uma coisa. tem um antes daquele, que é o primeiro que ele soltou. O primeiro que o Murilo, foi até o Murilo que fez, o Murilo Que é uma que apresentação editou, da escola. Tá. E o Murilo soltou. Everton, esse vídeo foi estourado, assim, mas muita visualização. Então, mas muita. é porque eles têm criatividade. Até um concorrente nosso procurou Chamou o Murilo pra fazer. o vídeo. Queria Eu o falei, vídeo igual. não, você Não não vai. vai fazer. Aí o Gabriel falou, que o Gabriel me chama de tia Feira até hoje, né? Tia Fer, imagine, a escola lá me chamou pra fazer o vídeo. Falei, não vai, hein, Gabriel, que você vai arrumar confusão. Não, o Marcelinho vai ficar bravo comigo. Falei, é isso aí. Mas é real, o que vocês estão falando de posicionamento é muito real, porque o crescimento, beleza, mas você precisa se posicionar à medida que você cresce. É. E se você não se posiciona, você deixa de ter voz ativa ali. E isso entra um ponto que a gente tem discutido nos últimos dias, que é branding, né? Como que você tem olhado para a sua marca? Como que você vê para frente a sua marca, o seu posicionamento de marca? E aí é legal que a gente tem colocado, né? E eu só estava discutindo muito com o Fábio, que está cuidando disso aqui com a gente, sobre esse posicionamento. Essa semana a gente fez uma reunião na segunda de carnaval com uma escola de Campinas, mostrando para eles um rebranding do uniforme. E aí a mantenedora até ficou impressionada do que ela viu ali. Por quê? Porque essas escolas bilíngues, querendo ou não, elas trabalham muito com brasão. Quando você vai nos Estados Unidos, Harvard é um brasão. É um brasão. Você vai nas outras Porque traz essa escolas, filosofia americana, traz né? um peso. E aí a gente apresentou para ela um rebranding. Ela falou, caraca, isso diferencia muito das outras escolas, que hoje é só o logo, o símbolo do Canadá e o nome. Então esse posicionamento é para um novo passo. E você precisa ter. Senão, você cresce, mas você se mantém lá Mas atrás. é que esse Mas, conceito de Everton, marca, antes, pra gente, marca era só um produto, né? Isso Mas aí. Hoje esse é- tipo de assunto é novidade para as escolas. Total. Porque sempre as escolas sempre muito focadas no pedagógico. Antes, Isso você oferecer um pedagógico bom já era o suficiente para os Pra pais você crescer, procurarem a É escola. verdade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, Hoje eu isso falo não pra é eles, mais hoje só ter isso suficiente. pedagógico bom é obrigação. É isso aí. É. É isso aí. É obrigação. É isso aí. A Então- qualidade, o meu acolhimento, fala muito. Qual que é o seu diferencial? Meu acolhimento. Eu falei assim, isso não é mais o seu poder de diferenciação. Isso daí é básico que a sua escola tem que entregar. É obrigação. Se não entregar... E aí É igual você falar numa padaria, o que você tem? Eu tenho um pão fresquinho. todas É as obrigação, padarias- Sim, né? sim. Então, É real, é real. o que você... Aquilo das escolas fazerem o pós, né? Que por exemplo, o cliente procura você. Ele se interessa, tal, mas ele acaba não fechando. Aí o pós que eu falo é a gente ligar de volta, perguntar se ficou dúvida, ou se tem mais alguma questão para você tratar. Gente, pra gente fazer isso foi muito difícil. E isso dá muito retorno. Muito difícil, porque a gente achava que, será que eu não vou estar sendo agressivo? É. Não vou estar incomodando Mas é o cliente eu com falei aquilo. daquele Hoje, no início não. que nós falamos da vergonha de ganhar dinheiro, Sim, né? mas Hoje essa eu questão- entendo que isso é essencial para que a gente E consiga deve rodar. estar na rotina do comercial. Ligar. Exatamente. E mais, esse posicionamento vai permitir vocês fazerem a nutrição. Que o que é a nutrição? Pô, o pai não fecha. Eu esqueço do pai? Não. Eu continuo nutrindo ele de conteúdo. Toda Exato, semana eu mando conteúdo para ele. Então, os vídeos que vocês estão fazendo, os materiais, isso desperta no pai, mesmo que ele não se matricule agora. Poxa, calma aí, quero ir lá nessa escola, deixa eu ver se é real. Aí ele vai. Mas o filho dele já tá lá. Ele vai esperar no meio do ano ou no final do ano ele vai mudar. Porque ele entendeu aquilo que ele está vendo através da nutrição. Então não pode morrer. Mas o posicionamento é real. E eu tenho falado muito sobre artigos de luxo. E aí tem alguns mantenedores que estão falando, mas como assim? O que quer dizer isso? A sua escola ela deve se portar como um artigo de luxo. Ela deve se portar como uma marca muito empoderada. Eu olho para uma Bulgari, eu olho para uma Prada, eu olho para uma Louis Vuitton. Sua escola ela se comporta. Você já entrou numa loja de luxo para você entender o que aquela loja está entregando? Não é só um serviço, não é só um produto. É um atendimento. Uma experiência, Esse é o ponto. Tanto que eu falo, mude a palavra visita para a experiência. Traga a família para vivenciar Mas uma sabe que experiência. eu acho que hoje eu tenho uma outra cabeça, mas eu já até disse isso para você. Quando a gente trabalha dentro da escola, e eu acho que muitas pedagogas devem ter esse mesmo sentimento que eu, você tá numa bolha que você pensa só no pedagógico, no aluno que tem dificuldade, na dificuldade de aprendizagem, na psicologia.
e aquilo voltado no aluno, no aluno, no aluno, no aluno. Mas quando você está à frente... Daí, quando eu saí da escola, eu caí no mundo que eu falei, gente do céu, como a gente é tapado dentro da escola. Né? Tapado no sentido, assim, de que você foca tanto numa coisa que você esquece tudo, que aquilo é um ecossistema. Uma barreira, né? Você não se preocupa, você acha que se você resolver o problema do aluno, pronto, sua escola está resolvida. E o problema do aluno, às vezes, é uma das coisas que você tem que resolver, não que não seja importante. Sim. Mas você tem que ter uma pessoa que foque nisso, mas você tem que ter outra que foque aqui, outra... E eu falei para o Marcelo, meu Deus, a gente tem tanto a aprender, né? A escola foi durante todos esses anos, mas foi naquela vida antes da pandemia. Depois da pandemia, é outra vida. A gente percebe que hoje um time comercial é necessário. Total. Dentro de uma escola. Antes a gente não precisava, o boca a boca era suficiente. A gente nunca nem fez muita propaganda. Acontecia, né? Você abria a porta da escola, entravam lá naturalmente. Né? Viu? Mas boca hoje em dia tem era... muita escola, muito concorrente. E a concorrência não é leal, né? Não, é desleal. E aí entra mais uma vez o que você falou do posicionamento. Porque a concorrência, ela joga um jogo que eu não acredito e que eu não acho que as escolas devem ir, que é o jogo de preço. Virar leilão. Escola leiloeira, esquece. A gente já teve todas, assim. A gente já teve preço, já teve concorrente panfletando a minha saída. A gente já teve coisa que eu não faria na saída dele. Total. Já teve concorrente que pegou nossa lista de alunos na diretoria de ensino e ligou um por um oferecendo desconto. É um jogo e desleal. A gente... eu acho também. E nós moramos numa cidade... Eu acho que não precisa, porque cada escola ela é única. Não cada uma consegue. É a mesma coisa. Se eu pegar 10 homens, cada um vestidos de uma cor, falando a mesma frase. Eles vão falar a mesma frase, vestidos cada uma de uma forma, mas comunicando para públicos completamente diferentes. Então tem espaço para todo mundo. Só que a galera não joga esse jogo da lealdade. Não, infelizmente. Não, e aí os próprios clientes que contaram isso pra gente, né? Que nós vimos, tia, você sabia que tal escola me ligou oferecendo desconto? Que se eu levasse mais um, me dava mais tanto? Que isso. Eu acho que... não consegue se manter. E não levou. E não levou o aluno. E não consegue se... Por isso que é o que eu falo. Vai jogar o jogo de preço, você vai perder aluno por preço. Não, e a hora que você joga o jogo do preço, você acaba atraindo um público que não é aquele público que você deseja, não é? Concordo. Isso. Concordo. Então a gente já fez todas as estratégias. A gente não pode se orgulhar de ser o mais barato. Sim. Né? Sim. Porque você tem que se orgulhar de oferecer o melhor serviço. Serviço adequado. O valor. Lógico que, mesmo você oferecendo o que você acredita que é melhor, vai ter clientes que não vão querer aquele tipo de serviço, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente, né? Tem gente que gosta disso e tem gente que gosta daquilo. Sim. Mas dentro do que você se propôs, você tem que oferecer o melhor. E aquilo custa tanto. É isso aí. É o que a gente sempre fala. Eu jogo o jogo de preço ou o jogo de valor? Valor é muito maior do que preço. Só que a maior parte das pessoas estão aprendendo. Por isso que é um oceano azul isso aí. Né? Quando a gente olha para posicionamento... E aí você tá falando do seu filho, né? Quanto ele vale. Total. Não é? É isso aí. Eu não vou ficar prezando... Vai barganhar o futuro dele, né? Vou colocar numa escola. É o impacto. Bom, o que vocês estão falando assim, eu acho que tá sendo muito legal. São vários assuntos que nós trouxemos. Mas eu queria que vocês pudessem deixar também uma mensagem para as pessoas que forem ouvir... os pais, principalmente, que forem ouvir, mas eu também que vocês pudessem mandar essa mensagem para outros donos de escola, que neste momento eles estão se sentindo sozinhos, isolados, para baixo, porque eles não estão encontrando as pessoas ideais para contratarem, eles não estão conseguindo crescer como deveriam crescer, eles não estão acreditando que há possibilidade de vencer mesmo diante desse desafio. Queria que vocês pudessem mandar essa mensagem aí. Marcelo. Vocês dois. Vamos lá. Eu acho que realmente mantenedor de escola é uma tarefa muito... Você sempre fica muito sozinho. As decisões, por mais que você tenha, às vezes, equipe, como eu tenho lá, uma equipe super engajada, mas tem decisão que é minha, que eu que tenho que tomar.
E eu tenho que... E aguentar a se você, consequência, né? e se você acertar, você acertou. Se você errar, você colhe todos aqueles frutos que você, com a sua decisão errada, não é? Mas eu acho que esse espaço... outro dia eu até comentei com você, Everton. Você me conectou com um mantenedor de escola. Sim. Eu não me lembro onde é que... Rafael lá de Cruzeiro. Isso, de Cruzeiro. E ali, como o dono de escola sempre ele é muito fechado, porque eu não vou abrir, porque senão meu concorrente toma meus alunos, a escola é muito perto de mim. Sempre a gente pensa desse jeito, o que é errado, né? Mas ali, com o Rafael, ele era de Cruzeiro, estava do outro lado, não tínhamos concorrência. Eu realmente me entreguei ali no que ele estava precisando, né? E ele era mais jovem que eu, aí eu me vi... ele tinha 30 anos, acho. Eu me vi com 30 anos. Se eu tivesse tido a oportunidade de eu perguntar para um mantenedor que tivesse 10, 15 anos a mais de experiência do que eu, como teria sido valioso aquilo, não é? Sim. Então, eu acho que, de repente, isso que você está criando, essa comunidade de mantenedor, a gente consiga se engajar, trocar ideia, chorar, às vezes, no ombro do outro, não é? Porque tem vezes que a gente chora sozinho lá na escola, não é? Você chora indo embora, você vem rezando, volta rezando, vai chorando. Então, tem dias difíceis que você acaba enfrentando sozinho. E eu acho que se você tiver uma pessoa que você possa conversar, que você possa... Às vezes não precisa nem a pessoa falar o que você está precisando ouvir, mas só de ela escutar você, já está valendo. Então, os desafios são muitos dentro da escola. A escola não é uma empresa comum de gerir, não é? Você lida com vida ali, você lida com o bem mais precioso das famílias, não é? A responsabilidade é gigantesca que nós temos. Aí você tem que lidar com aluno, com aprendizado, com venda, com alimentação, com CLT, com cumprir lei trabalhista, cumprir lei do município. Gente, é muita coisa para você resolver ali. A responsabilidade é muito grande. Mas, por outro lado, é um serviço que você consegue entregar a percepção de valor ali para a família, né? Quando a família contrata você, fecha ali o contrato educacional, você consegue entregar uma coisa bacana, você consegue entregar diferença, mudança. E eu acho isso que é a parte mais bacana da escola, né? Acho que toda posição de liderança ela é solitária, né? Sim. Porque você tem que assumir risco. E se você acertar o ganho da equipe toda, se você errar, o erro é seu. É isso aí. Então, eu acho que toda liderança requer coragem. E para você ter escola, eu acho que é uma empresa que exige coragem. Coragem no sentido de que você está ali com muita vida na sua mão, né? Vida no sentido mesmo de segurança, de uma criança cair, bater a cabeça, se machucar, passar mal ali dentro. Então, eu sempre falo que a escola é uma panela de pressão, que você precisa estar olhando ali o barulhinho para ver se ela não vai estourar. Sim. Então, requer coragem. Coragem, dedicação, mas tem que ter propósito. Né? Então, para estar ali dentro, você tem que escolher. Eu falo para as minhas professoras que trabalhar com educação é tipo um sacerdócio. Isso. Você tem que estar... É uma profissão diferente de todas as outras. Sim. Porque as pessoas... O aluno que estudou lá, que me encontra hoje... Outro dia eu estava lá na empresa do meu irmão e tinha um arquiteto fazendo uma plotagem lá. Ele falou, tia Fernanda, quando eu olhei aquele homem enorme, barbado, falei, quem é? Você não lembra de mim? Eu dava tanto trabalho para você. Aí eu falei, Felipe é você. Aí ele falou, tá vendo como você... Então, assim, ele já era arquiteto, formado, trabalhando, contou para mim que casou, que já tinha filho, mas eu continuava sendo tia Fernanda. Então, quer dizer, ele vai me olhar a vida inteira como professora. Sim. Então, o professor, como você falou da sua professora de faculdade, ele é a única profissão que você encontra na rua, ele continua sendo a profissão. Ele não é mais... Você vai lá e você negocia com o cara na loja, se você encontra ali, ele é o João, ele é o José, ele não é o vendedor. Mas o professor não, ele é o professor em todos os lugares que ele for. Você encontra o aluno no restaurante, você é o professor, entendeu? Representando a escola, não é? Então, o professor, ele tem que entender que ele tem que
ter a vida ali dentro. É um sacerdócio mesmo. sacerdócio. Sua vida tem que ser regrada, você tem que ter uma postura. Eu ia falar isso, até postura. Você Quem trabalha em escola tem que ter postura. Você tem que ter postura no que você fala, no seu comportamento, nas decisões que você leva para sua vida, no que você posta no Instagram, Tudo. né? Você precisa ser coerente com as decisões que você toma, com o que você prega dentro da escola, Sim. né? Porque as pessoas estão te avaliando ali como alguém que é o exemplo. É isso aí. Então, trabalhar com escola, você tem que ter muito essa consciência de que... E os meus filhos, até engraçado, eles falam, eu nunca falei palavrão nesses 30 anos que eu trabalhava dentro da escola. Por quê? Porque você não pode Sim, não dá. fazer isso, Não dá. né? Não dá. Então, é uma postura de vida. Sim. Então, eu acho que os donos de escola têm que ter isso. Hoje, a gente sabe que tem muitos investidores que antes não tinha. Antes eram só os pedagogos que tinham escola. Hoje tem muita gente investindo na escola que não vive esse dia a dia da Sim. escola. Mas tem que ter alguém lá dentro que faça esse papel, Total. né? Total. Da postura de ser o educador. E de levar isso para que as pessoas te respeitem, porque o respeito é adquirido, Total. conquistado. Sim. Você tem que viver dentro disso. Sim. Então, eu acho que essa é uma visão. Tem que ter o propósito de estar lá dentro, de escolher aquilo, de ser o que você gosta, de ter a coragem de estar enfrentando isso todos os dias, de estar batendo o pé muitas vezes, porque você desagrada muitas pessoas quando Sim. você fala não. Mas faz parte e não pode desanimar. Chorou um dia, limpa, no outro dia vai trabalhar, que é assim mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Gostamos de muito. participar aqui do nosso Educatom Podcast. A gente falou do que mais a gente gosta de falar, né? Nossa, viu? Falar de demais. escola Você é bom. jogou o peixe na água hoje, não é? Se deixar, vai o dia inteiro Vambora, aqui. né? Mas isso é bom para vocês voltarem de novo. Sim, Eu tô com muito certeza. feliz e grato de ter vocês aqui. Com certeza a gente se conectou e tá presencial. Quero ir na escola, vou na escola para Vai conhecer visitar. presencial. Acho que isso é Com importante, certeza. muito. Mas entendendo também que a missão de vocês ela é muito válida. Eu acho que a gente poder trazer isso para dentro de outras instituições, porque às vezes a mensagem não chega, né? Então, essa conexão sua com o Rafael, poxa, se já tivesse existido, talvez o Rafael já conseguisse ter resolvido algumas situações dele Isso. antes, mas agora a gente tem esse canal aqui, então agradeço vocês terem aceito o convite. Obrigada A a gente você. espera que vocês possam retornar e assim a gente vai avançando, produzindo mais conteúdo e trazendo mais informação A para gente que agradece e escola. espera ter Com colaborado certeza, com alguma Muito, coisa, né? isso, Porque muito. receita pronta não existe, Exatamente, né? Não existe. É Mas isso aí. cada foi um vai... Eu acho que foi a estreia de podcast nossa, né? Que legal. Minha e Você já tinha sua. participado de um programa de rádio lá em Votorantim. legal. Mas faz muito tempo. O formato era diferente, né? Nem foi Era tão rádio ainda, Que né? legal. Nem foi tão intenso desse Muito jeito, bom, não é? muito bom. Nós que agradecemos aí o convite, fiquei muito feliz, principalmente da gente ter sido os primeiros aí, Claro, os claro. convidados número 1, não é? Sim, E legal, espero você na nossa escola lá. irei. Será muito bem-vindo. Muito Estaremos sucesso juntos. no seu projeto. Obrigado, Isso, obrigado. E sucesso. assim, semana que vem, a gente então vai ter a participação do Fábio e da Lilian falando sobre branding. Então, que legal que você já deixou uma deixa aí, falando de posicionamento. Eles vão falar muito disso, voltado, obviamente, para a área de educação, para a gente poder discutir mais sobre esse assunto, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu por hoje. E assim a gente encerra o primeiro Educatom Podcast.